Fala galera do OpaCast, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast de negócios, um dos melhores podcasts de negócios da região norte do estado do Ceará. Claro que é o OpaCast e você que está do outro lado aí é o grande responsável por isso, né? Essa semana nós alcançamos mais de 210 mil visualizações em nosso Instagram, já chegando a mais de 77 mil contas únicas alcançadas nesses últimos 30 dias. A gente às vezes fica assustado com tamanho alcance, mas eu acredito que isso é reflexo de um trabalho feito com qualidade, com carinho, com amor, porque cada tema, tudo que a gente vem abordar e trazer aqui para o OpaCast é pensando no melhor, para que não seja só mais um episódio de podcast que você vai assistir aí do outro lado, mas que você comece a assistir e termine transformado de alguma forma, que ele possa impactar a sua vida de alguma maneira, mas você não pode sair como você entrou assistindo o episódio do OpaCast. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, tá? E a gente está na temporada falando sobre turismo e empreendedorismo na Ibiapaba, um tema importantíssimo, né? A gente sabe que a região da Ibiapaba, principalmente Serra, Tianguá, a região aqui, o topo da serra, fala-se muito no agronegócio, né? Que é hoje um dos maiores PIBs do estado do Ceará, é o agronegócio aqui na região da Ibiapaba. Mas a gente sabe o quanto o turismo ele tem força aqui na nossa região, o quanto nós temos a oferecer, a ofertar para o turista que vem para cá. E quando a gente fala de turismo e empreendedorismo, a gente não se limita somente ao turismo gastronômico, ao turismo da natureza, enfim, os tradicionais. Quando a gente fala de turismo, você chega num local que ele está bem decorado, bem harmonizado, a decoração, tudo aquilo ali, alguma empresa, alguma pessoa responsável por essa área foi lá e fez essa decoração. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não fala só daquela pessoa que está assim tendo sucesso, mas a gente fala toda a trajetória dela até onde ela chegou para ter aquele sucesso. Então, essa temporada do turismo aqui no OpaCast, ela veio para ser assim, um divisor de águas em todos os conteúdos que a gente está produzindo. Então, hoje começamos o nosso 4º episódio falando sobre empreendedorismo e trazendo, né, como um dos temas principais, falando aí sobre as adversidades, sobre resiliência, como você enfrentar essas adversidades para poder superar e alcançar o seu resultado, né? As pessoas elas focam muito no hoje, no resultado que a pessoa está tendo hoje, mas ninguém sabe quantos espinhos ela teve que tirar do pé, teve que se cortar para chegar até onde ela chegou. Então a gente fala sobre empreendedorismo dessa forma clara, aberta, bem didática, para que você que esteja do outro lado e quer empreender, saiba quais são os passos, né? O que você vai enfrentar quando vai ser um empreendedor ou uma empreendedora. E é claro que eu não poderia iniciar esse episódio sem antes agradecer nossos parceiros. Agradecer o Estúdio no Ar, meu amigo Isaac, por essa parceria maravilhosa com o OpaCast. Agradecer também meu amigo Evaldo, do Ibiapaba 24 Horas, que sempre está presente nos nossos eventos, está compartilhando os nossos conteúdos. Agradecer também ao meu amigo Tiago, da Pousada Ramilos, né? Quer vir para a Serra ou praia, você encontra as melhores acomodações na Pousada Ramilos. Agradecer também o Fortib, que é o Fórum de Turismo da Ibiapaba, que nós estamos fazendo em parceria essa nova temporada. Agradecer também meu amigo Aleph, que faz parte aí do La Festa, do Celebre, que daqui a pouquinho eu vou logo revelar que ele é o nosso convidado especial de hoje para a gente falar sobre empreendedorismo, né? Ele que tem 30 anos de idade, a gente já conversou um pouco sobre esse negócio de idade aqui, mas nós vamos trazer aqui à tona para vocês, tá? Ele é farmacêutico, professor universitário, empreendedor, natural de Coreaú, toda a família paterna dele é de Tianguá e agora oficialmente cidadão tianguaense casado, tá bom? Vou conversar nesse momento com Aleph Albuquerque Cunha. Bem-vindo, meu irmão. Posso bater palma, né? Rapaz, você fez uma introdução, uma abertura, eu tô aqui apaixonado. Viu? Obrigado, cara. Muito sucesso. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado pela parceria com o OpaCast. Afinal de contas, o La Festa Celebre junto com a gente nessa parceria maravilhosa, trazendo essas lembranças incríveis para a gente ofertar para os nossos convidados. Então, eu acredito que
todo negócio ele é feito de parceria. Ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Pode até ir, demora, custa, mas se você quer ir mais longe e mais rápido, vá acompanhado. Bem-vindo ao OpaCast, meu irmão. Obrigado, Carlos. Obrigado pela oportunidade, né? Em que a gente tem esse momento de, não só o espaço, mas ao mesmo tempo um momento de confraternização quando se fala de festa, né? E claro, as duas empresas nas quais a gente está inserido, nós conseguimos celebrar e festejar tudo isso, né? Então, para nós, representando o Grupo La Festa, na verdade o Grupo ALA, composto por mim, Aleph, Liviane e Ananias, nas quais a gente administra as duas empresas. É um prazer estar aqui presente com você e com todos os seus telespectadores. Que bacana. Daqui a pouquinho eu quero saber como é que faz parte aí desse grupo, né? Como é que funciona esse grupo. Mas antes, como eu sempre falo aqui, atrás de todo CNPJ tem o CPF. Tem. Quem é Aleph Albuquerque Cunha? Fala pra gente. Vamos lá, muita coisa, mas vamos tentar resumir, né? Por favor. Pronto, como você diz, Carlos, eu sou natural de Coreaú, não é? Aqui abaixo da serra, logo no sertão. Então, minha família materna é de lá, mas minha família paterna é de Tianguá. Naturalmente, não tive muito contato, quase zero com a família paterna. Eu falo isso, referencio isso por estar na serra, né? Por hoje estar morando em Tianguá, mas não tenho esse convívio. Então, meus vínculos atuais em Tianguá, além do casamento, são as pessoas relacionadas ao trabalho. Né, o ambiente de trabalho de um modo geral. Então, eu estudei por muito tempo em Sobral, fui a Sobral, saí do sertão, né, de Coreaú, natural porque é a cidade pequena, cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes, então aquela cultura do estudar, do crescer na vida, do vencer na vida, tive que ir para fora. Então, estudei por 9 anos em Sobral, depois fiquei nos estudos e trabalhei também, me formei em farmácia, né, sempre fui um aluno de escola pública. Já no ensino médio, adquiri bolsas e nesse momento foi onde me permitiu chegar na graduação como cotista, como bolsa, né? Por uma questão financeira mesmo. Eu sou filho que é uma baita ajuda, né, cara? Com certeza. Que é uma baita ajuda. Totalmente. Eu olho assim para trás e lembro que a minha formação, a graduação de farmácia, ela foi toda a base de bolsas, né? A base de programas. Fui criado por uma mãe solteira, nós somos em 4 irmãos, sou eu e mais 3 irmãs, né? Somente nós 4, porém por uma mãe solteira a vida toda. Você era mais velho, não? Sou o segundo. Segundo, né? A primeira é enfermeira, eu farmacêutico, a terceira é psicóloga e a quarta faz psicologia e já está aí quase na metade da graduação. E daqui a pouquinho vão abrir uma clínica. Pois é interessante. Excelente ideia. Excelente ideia. E enfim, Carlos, então assim, minha mãe Edilene, na qual até aproveito para referenciar esse processo de estudo, de trabalho, né? Essa imagem de força de garra realmente sempre veio dela. Então sempre foi uma presença paterna e materna em nossas vidas e na minha de um modo mais especial. E daí me formei, depois fiz especialização em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, que é o que me permite atender. Hoje em Coreaú existe uma farmácia, na verdade a mais antiga de lá, que é a Farmacor Shopping Pharma, na qual eu sou farmacêutico de lá. Eu exerço, eu tenho meus momentos de presença com meus pacientes lá, pelo menos uma vez por semana, onde eu vou como farmacêutico. E aí depois fiz MBA em administração pública, trabalhei na Secretaria de Saúde de Coreaú, fui gestor da assistência farmacêutica. Logo em seguida, assumi, além de outros cargos públicos, também na área privada. Por isso, ingressei em outras áreas das especializações e das pós-graduações, que no caso foi gestão e administração em saúde. A partir disso já são 3, né, pós-graduações. Fui para o mestrado. E aí o mestrado foi no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Né? Hoje a Fiocruz é a referência em saúde pública para todo o mundo, certeza. Não só para o Brasil. E aí um comentário aqui, talvez não no empreendedorismo, mas a nível de notícia pública, né? Eu fui um dos estudantes que desenvolveram, na condição de acadêmico de mestrado, a vacina contra a dengue. Né? Então, a vacina contra a dengue que está hoje no mercado foi uma das pautas da minha dissertação de mestrado. Olha, foi o estudo social e epidemiológico para desenvolver essa vacina. Na época, em 2019, né? Nós iniciamos em 2019, concretizou-se em 2022, aí tem um tempo de teste, enfim. E está no mercado já agora, está na área privada, depois chega na área pública. Então, essa foi minha dissertação de mestrado. Já nesse processo, já estando com a Ananias, já vindo com mais frequência em Tianguá, comecei como professor em 2020 na FACIB, Faculdade de Ibiapaba. E aí, em 2022, assumi o Núcleo de Cidadania e Empreendedorismo, onde eu sou coordenador lá, na Faculdade de Ibiapaba, na FACIB. Então, além de professor, eu também tenho essa função, esse outro cargo. Nesse inteirinho, nós tínhamos comprado, já adquirido a Celebre, em 2022, né? Ela já existia, você não perguntou, mas acredito porque também não sabia, mas o processo de compra da Celebre, ele se deu por meio de eu, como cliente, fazer um pedido, precisar de bolsas para aniversário de uma prima,
E a Celebre está à venda. Tipo, eu já havia feito na época o pagamento da metade, né, da entrada, do orçamento, e eles não podiam... Das bolsas que você encomendou. Que eu encomendei. E eles não podiam produzir porque ela estava sendo vendida, como se fosse assim, fechando, né? Uhum. E aí não iriam mais produzir, enfim, iriam estornar o dinheiro, etc. Porém, antes disso, a minha frequência aqui na Celebre se dava por intermédio do Ananias. Por quê? Porque eu era farmacêutico no Hospital Estadual em Fortaleza, no HELV, no auge da pandemia. Isso em 2021. Nesse momento, eu já tinha saído de Coreaú, da gestão pública de Coreaú. Nesse momento, aí onde o Taos está lá, daquela pessoa do empreendedorismo. Sim. Aproveitar as oportunidades. As oportunidades. O Ministério da Saúde exigia os cuidados relacionados à Covid-19 e os hospitais tinham leis internas, né? Protocolos internos que exigiam que os colaboradores, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, como eu, técnicos de enfermagem, pacientes, acompanhantes, entrassem no hospital com bolsas em plástico transparente, por 2 motivos. Primeiro, ele não absorve água, então ele é totalmente impermeável, então facilita a higienização de água com água e álcool. E segundo, porque via se não tinha furto de algum material, né? Algum produto, algum equipamento, enfim, na entrada e saída dos colaboradores. E ninguém tinha essas bolsas. E eu comecei a produzir em larga escala. Então eu era um farmacêutico, plantonista, trabalhava de domingo a domingo, dando plantão manhã, tarde, noite, madrugada, emendando tudo. E pedi essas bolsas. Eu parecia assim aqueles representantes da Avon, da Natura, com revistinha. No caso, eu não tinha uma revista impressa, mas era o celular. Então, eu comecei a levar uma bolsa, 2, 10, 5, 20, 80, tipo, ia pela Guanabara, eu disse, eu não consigo mais. E aí, saí do hospital, fui fazer uma cirurgia, na época, uma cirurgia plástica, inclusive. E aí, saí do hospital e com esse inteirinho aí da questão da parente, né, da prima que não ia ter a lembrança de aniversário, e com a notícia da venda dele, eu disse, agora, não sei como, mas eu tenho que comprar esse negócio porque eu preciso fazer as bolsas, e eu tava tomando gosto por aquilo, e tem clientes esperando, e eu não vou desperdiçar. E assim foi. Então, a compra da Celebre se deu dessa forma. E o empreendedorismo, ele é muito isso, né, cara? É sacar o momento ali. Quantas pessoas que saíram da inércia no meio da pandemia fazendo produtos específicos para aquele momento, né? Aquele momento. Óbvio, muita gente sofrendo, muita gente morrendo, mas em meio a isso, as pessoas viram a oportunidade de ganhar dinheiro. E hoje tem grandes empresas que surgiram na pandemia. E além de dar a oportunidade de ganhar dinheiro, Carlos, era também trazer solução. Por quê? Você iniciou, ao me apresentar, falando de que por trás de todo CNPJ tem um grande CPF. Sim. Na época da pandemia mesmo, eu estou falando 2020, não mais 2021, porque esse processo aí das bolsas foi 2021, a compra se deu em janeiro de 2022. Mas em 2020, eu, na condição de farmacêutico e da Secretaria de Saúde, na época em Coreaú, nós criamos aqueles túneis de desinfecção. Porque sabia que o processo do cliente, do consumidor, de ir para o centro da cidade, de comprar algo e espirrar e tocar no nariz, na boca, enfim, e transmitir o vírus, de algum modo ele precisava de uma higiene básica. Lógico que não era um banho, né, para se molhar e etc. Mas tinha a criação de um túnel com isso. Cara, na época, eu passei assim um tempão estudando mesmo para chegar nessa fórmula química, porque faz parte da nossa vivência de farmacêutico a manipulação, né, a produção de produtos, de ativos, de químicos, de medicamentos, enfim. E aí nós chegamos a esse consenso, né? E lógico, foi apresentado ao Ministério da Saúde, na época o Fantástico esteve em Coreaú, mas eu passei assim semanas, acho que uns 3 meses, viajando em todos os estados, você puder imaginar, principalmente do Nordeste, de carro, saía de uma cidade para outra, vendendo esse túnel de desinfecção. Tinha a equipe da engenharia, mas eu era a parte técnica, né? A parte técnica de saúde, de como usar a formulação, a concentração, a quantidade, diluição de água, armazenamento, aquela coisa toda, né? E aí depois uma coisa foi acontecendo atrás da outra. Então assim, quando você tem essa fala de que por trás de todo CNPJ realmente tem um grande CPF, eu vivo isso diariamente. Primeiro porque tudo que eu faço reflete muito no Aleph, né? Tipo assim, nós somos em 3 sócios, mas como eu tô sempre à frente no sentido da imagem, da internet, da fala, da exposição, sempre lembram logo, o Aleph faz isso, o Aleph tem isso, o Aleph vende isso, ele decora isso, ele arruma isso, enfim. E aí eu entendi. Associou muito a sua imagem às empresas, exato, né? E aí acaba que as pessoas pensando que é somente você. Exato, também. Né? Só que é lógico que os meninos, entre nós 3, nós não temos nenhum problema quanto a isso. É mais por uma questão do que eu entendi, que muita gente estava gostando e estão desse perfil louco. E por que eu falo desse perfil louco? Porque assim, hoje, por exemplo, você acordar às 6 horas da manhã, você ir para um funcional, depois você ir para a fábrica, da fábrica você ir para a academia, da academia você vir para cá, só que no intervalo da academia para cá,
ter que montar uma árvore porque foi prometido ao cliente. E ao sair daqui, tem um restaurante para você ornamentar de Natal. E à noite você vai dar aula? Isso é louco. E a galera olha e diz, que loucura é essa que eu tô na minha depressão, na minha ansiedade, no meu comodismo, na minha preguiça? Esse cara ele é novo, entre aspas, né? Ele é novo, se ele pode, eu também posso. Então eu recebo muitas mensagens, não aconselho a ninguém, porque tem horas que eu quero surtar. Não aconselho realmente a ninguém. Mas eu recebo muitas mensagens, porque é particular meu isso. Pode ser que para você não funcione. Característica sua, a forma, pegada, você consegue... O ritmo. Você consegue fazer isso nesse ritmo, porque você trabalha nesse ritmo já, é a personalidade sua. Qualquer outra pessoa pode fazer até mais, outras pode fazer menos, outra que não consegue. E é o perfil de cada um. E é um perfil de cada um. As pessoas têm que entender isso, né? Eu não posso querer fazer aquilo que o Aleph faz, porque... Cara, tem o teu DNA, né? Tem a genética. Tem a tua genética. Então, as pessoas têm que entender isso quando vão olhar para o mundo do empreendedorismo também. Não é só pegar e dizer assim, não, ele faz, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí acaba que não sabe nem... Eu digo muito assim, sabe nem que horas é meio-dia. Nem que hora acaba meio-dia. Que hora acaba meio-dia. E aí, Carlos, assim, finalizando essa pauta, eu recebo esse feedback, principalmente das redes sociais, sobre continua, né? Isso me motiva, se contigo dá, comigo também pode. Então eu percebo que tem um outro retorno lá no CPF, né? Tem horas que eu pego o celular, Carlos, eu tenho assim, mensagens de aluno, mensagens de paciente, mensagens de cliente, mensagens de colaborador, familiar, e eu digo, e agora? Eu vou pra onde? E dá, né? Com muita loucura, muita dificuldade, mas realmente dá certo. Então, assim, finalizando, por trás de todo CNPJ, verdadeiramente tem um grande CPF que a gente tenta... E aí organiza, né, cara? Afinal de contas, quem organiza o CNPJ, quem é? É o CPF, né? E outra, a gente tem que ser... No seu caso, são os né? São 3. Os CNPJs. Os CNPJs, porque são 4 ao todo. Ô, loucura. E aí, Carlos, assim, muita resiliência. Muita resiliência, né? Para você não misturar as coisas, não misturar todos os processos, são situações diferentes para cada ramo. E quando a gente fala assim, essa conexão Coreaú-Tianguá, né? Sobral e Fortaleza. Sobral, Fortaleza, tá que nem tem um senhorzinho lá que ele tem problemas mentais, que mora lá no interior onde meus pais moram, né? É o Chico, o pessoal chama ele, né? Peraí, calma. De onde é seu interior? É Itatira. Ah, certo. Porque eu também tenho um Chico, só que é da Raposa. Não, mas todos eles têm, né? Todos é o Chico. Aí a gente chega pra dentro, vai pra onde, Chico? Fortaleza, Sobral, Calcaia. Aí ele diz os cantos assim, tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí assim, a cabeça do Mas é brincadeira, né? É brincadeira. No meu caso é verdade. No seu caso, a organização é dessa forma. Dessa forma. Né? Mas assim, como é que tem essa conexão com Coreaú, Tianguá, e que influenciou essa sua visão de negócios, de empreendedorismo? Como que isso influenciou, né? Essa vivência com essa ligação, óbvio que iniciou aqui, né? Coreaú, Tianguá, e aí depois foi expandindo. Pronto, Carlos. Eu acredito que até agora foi a melhor pergunta. Por quê? Eu já entendi que, assim, eu vou falecer, como qualquer um ser humano, mas, tipo assim, minha mãe do lado, com uma casa, não sei como ainda, sei lá, 10 quartos, e o máximo possível dos irmãos, dos tios, da mãe, no caso, isso. Sobrinhos, filhos próximos, em especial minha mãe. Como assim? A gente realmente sempre foi muito apegado, principalmente nós, irmãos, e com nossa mãe. E eu brinco, às vezes, dizendo assim, ou vontade de ter uma chácara, uma casa com Mato Safadão, que moram todo mundo junto. Aí minha irmã mais velha brinca, a gente já tinha se matado, teria se matado. Mas, lhe respondendo. Ou não, né? Ou não. Lhe respondendo o que é, né? A minha casa, mãe, ela é em Coreaú. Então, assim, eu tenho um quarto, mobiliado, televisão, é o meu aconchego de um modo geral, certo? Em Tianguá, foi a casa que se tornou pós-casamento, no caso, eu e Ananias. Porém, eu estou sempre dormindo em alguma diferente. Em Sobral, eu tenho uma irmã, a terceira, que é mais nova do que eu. Uhum. E aí tem, enfim, mora a família dela. Suporte lá também. Suporte lá também. Aí tem meus 2 sobrinhos, que todos os meus sobrinhos são afilhados. Então, são filhos. Não são só sobrinhos. Em Fortaleza, mora minha outra irmã e, lógico, maridos, filhos, da mesma forma. Suporte. O mesmo suporte. Então, hoje eu me encontro realizado nesse quesito. Por quê? Porque eu trabalho muito, mas eu estou em família. Se eu estiver em Tianguá, eu estou com a Ananias. Se eu estiver em Coreia, eu estou com minha mãe e meu padrasto e uma irmã. Se eu estiver em Sobral, uma irmã, 2 sobrinhos. Se eu estiver em Fortaleza, uma irmã, mais 2 sobrinhos. Então, é trabalhando e, ao mesmo tempo, vivendo, celebrando, estando com eles a todo momento.
Acho que se torna menos difícil. Menos difícil. Não é mais fácil, é menos difícil. Porque em cada um desses locais que você tem suas atividades, você tem um porto seguro sanguíneo, né? Ali que você ama, que dá um suporte. Que dá uma força. Dá uma força, né? E dá pra tomar um banho, dá pra dormir, comer. Agora fala pra mim, o que foi que despertou em você essa veia de empreender? Foi um momento? Foi uma situação que eu vivi na infância? Foi porque eu sempre via as pessoas empreendendo e decidi. O que foi que despertou? Qual foi a chave? 2 coisas, Carlos. Primeira, engraçado que quando a gente chega na fase adulta, a gente relembra, eu já fiz isso, eu já vivi isso. E aí eu tenho na minha memória, e lógico, registros fotográficos em casa, exemplo, essa minha irmã mais nova que hoje tem 19 anos, eu lembro que o aniversário de 1 ano dela, lógico que com limitações, quem decorou fui eu. OBS, eu não sou decorador. Só que a gente trabalha com casa de festa. E aí, papel crepom assim, assado e tal, beleza. E que a outra irmã, a que é de Sobral, chegou a indicar, na época, para as amigas da sala, que eu conseguiria fazer isso porque eu tinha feito para mais nova. E que eu lembro, rapidamente, assim, na cabeça, em Coreia eu participei, sei lá, de uns 10 aniversários. De uma galera que hoje já é adulta, já casou, já tem até filho. Que é da minha mesma época, né? E outros mais novos. Tá, enfim. E esse é o primeiro ponto. Então, eu tô falando de dom. Eu tô falando de perfil, tô falando de você viver sem saber e lá na frente você entende. Ainda no ponto 1, o estudo sempre foi a certeza de que algo poderia dar certo, né? Exemplo, não éramos herdeiros e nem somos, então não éramos e nem somos de berço rico. Então só tinha uma coisa que poderia subsidiar o alimento básico para uma casa, para uma vida, e viver, e comer, e ter uma roupa, enfim, o básico de qualquer ser humano. Era estudando. Então, todos nós fomos ali, o enveredamento de estudar, porque a gente sabia que aquela condição da minha mãe, que é uma professora aposentada, e é agente comunitária de saúde também. Então, ali, eu já em casa, eu vi minha mãe trabalhando manhã, tarde e noite. E como muitos veem que essa também é a única alternativa. A única alternativa. E aí, Carlos, a gente assim, vamos por esse caminho, porque minha mãe dizia e mostrava que era o correto, e ela já trabalhava muito, e a gente entendia que aquilo ali era o adequado. Então, assim, eu sou farmacêutico, cuido de pacientes, ou seja, tenho pacientes na área da saúde, óbvio, sou docente e eu amo muito mesmo, porém eu também aprendi a gostar. Mas quando você fala de hobby, quando você fala assim, vou fazer e nem estou sentindo que estou fazendo, a gente fala de celebrar, de la festa, festejar. Então, nós estamos falando de festa. Nós estamos falando de todos os momentos da vida, do nascimento, da descoberta que está grávida, né, da mulher, do nascimento, do mêsversário, do aniversário, do batizado, do casamento, das bodas, do ABC, da formatura. Tudo é necessário celebrar. Enfim, e aí eu entro na pauta 2, né? Eu nunca fui do comodismo. Sempre me incomodava, por exemplo, o piso do farmacêutico é R$4.800. Eu achava aquele negócio muito esquisito, porque tinha uma galera que dizia assim, eu vou casar, estudei, me formei, vou casar e vou ter 2, 3 filhos, meu salário é esse, caso com outra farmacêutica, com uma médica, enfermeira, a gente vai viver de si. Que negócio limitado. Eu sempre achava aquilo esquisito, porque eu entendia como uma prisão, né? E eu converso isso muito até em casa. Nem com o meu marido eu sou uma pessoa presa, lógico, dentro do respeito, claro. Mas assim, eu tenho que ir para tal lugar, para tal cidade, eu só comunico. E vou para trabalhar. Quem vai é fulano que vai me ajudar, vai me assessorar, é a Rayane, é a Beltrano, etc e tal. E tá tudo bem, porque já me conheceu assim. Então, quando eu via essas limitações, e poderia ser na medicina, porque eu cheguei a fazer medicina no Piauí em 2010. Passei em 2010 para estudar em 2011. Foi quando não fiquei, não fui. Fez ainda quantos semestres ainda? Um semestre. E em seguida fui fazer farmácia em Sobral. Pelo ProUni, na época, né? Enfim, e aí, Carlos, o segundo motivo de fazer tudo isso, ou de entrar no empreendedorismo, era a questão do comodismo. Sabendo do suor, da grande dificuldade, etc., eu entendia que algo a mais era interessante. Até começo desse ano, meio do ano, eu ainda pensei em outro empreendimento. Eu disse, não, eu vou surtar. Eu vou surtar. Primeiro que eu não tenho condições, eu preciso estabilizar esses outros, né? Normalmente que o pessoal faz aquela continha, né? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, aí sobra 8 horas, né? Não é mais ou menos assim que é distribuído, né? Tem horas que eu digo assim, Jesus, por que o dia não tem 50 horas? E aí, Carlos, finalizando sua pergunta, eu recebi, tem mais ou menos um mês, uma moça que não a conhecia até ver nas redes sociais. Ela, eu tô vendendo meu restaurante, assim, tal. E todo mundo que eu falo, que eu ofereço, pede para eu procurar você, porque você é danado para pegar as coisas que não deram certo. Eu disse, como assim? Para pegar algo de alguém e levar para frente. Né? Eu disse, concordo em partes, mas eu não consigo. No momento, eu realmente não consigo. Vou pegar aqui esse cafezinho, obrigado, viu? Que tá uma delícia, por sinal, viu?
Vamos lá. Saúde, né? Brindar. Com café também é válido. É. E quando a gente fala de empreendedorismo, a referência, né? Não, procura o Aleph, que ele pega algo que não deu certo, mas, assim, até certo ponto, a referência é bacana, né? Poxa, claro. Ele pega um negócio que não deu certo e faz acontecer, né? Então, parte do princípio que há uma referência bacana do seu histórico, do que já aconteceu para hoje, né? Não, em relação ao há empreendedorismo. uma diferença, né? Do começo para o que está agora. Dentro disso, Carlos, eu penso muito assim. Eu vivo os dois dilemas de empregado, porque eu sou empregado. Na farmácia eu sou empregado. Na faculdade de Biapaba, que é a FACIB, eu sou empregado. Na La Festa eu sou empregador. Na Celebra eu sou empregador. Eu também presto consultorias, né? Eu fiz 2 anos de coaching em São Paulo, já tem um tempo. E aí eu faço alguns trabalhos para alguns municípios. Por isso que eu falei de Pacujá também. Eu referenciei no meu turismo, aí no meu ciclo. Pacujá, que é a situação na qual eu executo lá sempre que possível. E eu converso com muitas pessoas, encontro muitas pessoas na ansiedade de que o empreendimento tem... E eu passei por isso. Eu venho saindo tem poucos meses. De que, assim, abrir o negócio tem que dar certo ontem. Amanhã, no máximo. Sabe? Hoje, eu vivo na pele que não. É uma instabilidade muito grande. E aí vem vários fatores, né? Políticos, econômicos, sociais, de impostos, como a gente falou, né? Os impostos, como nós falamos mais cedo. As relações, por exemplo... Quando eu digo isso, olhando aqui para a logomarca da La Festa, me dá uma referência pesada no coração. Qual é? Já aconteceu de estarmos na loja, de eu estar lá, e isso é bem operacional. E o dono, você entende que o negócio está dando certo quando o dono é muito estratégico. E eu concluí que não é bem assim, que você acaba necessitando ser os dois. Em alguns momentos mais operacional, e a logística te permite dizer, vai para o estratégico, senão esse negócio vai afundar. É o que a gente faz todo mês. A gente se toca de que o negócio está muito nas nossas costas, muito no suor, e vamos sentar para a caneta, para a inteligência, enfim. E aí eu já me deparei de situações, a gente está na La Festa, e você entrar, estou dando um exemplo, tá? Usando você como exemplo, e dizer assim, eu estou precisando, sei lá, do balão X tamanho tal. Eu não tenho. Mas para ser muito honesto com você. E aí logo você vai dizer, você é conversa para boi dormir. Não, não é conversa para boi dormir. Já aconteceu de dizer, vá na fulana, vá no Beltrano, que o Beltrano tem. Entenda, quando eu digo isso, eu estou colocando o meu cliente para o concorrente. Mas não entendamos como concorrente. Vamos falar de parceria, que você falou isso no início. Isso. Quando eu digo que o fulano tem, eu estou resolvendo o problema do cliente. E o meu cliente ele não é burro, ele é inteligente. Por que ele é inteligente? Porque ele me procurou. E para me procurar, ele tem que ser inteligente. Por quê? Porque a gente trabalha com tráfego pago, com mídias sociais, a gente trabalha com vídeos engraçados e vídeos técnicos. E ninguém está na internet no auge do leigo. A galera tem um mínimo da inteligência. Não é? Até porque seria demais subestimarmos a inteligência das pessoas. Então, quando eu digo vá no Beltrano, no fulano, ele não entende naquela hora. Já teve gente que diz assim, que bicho doido. Você está mandando ele no concorrente. Eu disse, você está precisando de algo que eu não tenho no momento. Quero resolver seu problema. Eu quero resolver seu problema. Inclusive, se você quiser esperar, eu ainda peço para as meninas comprarem e você só faz pagar o valor que veio lá da nota. Quando eu digo isso, galera, isso é loucura. Isso é loucura. E eu sei que lá no outro lado isso não acontece. Né? Mas também não me incomoda, eu só quero resolver os problemas. Por quê? Nós empreendedores, e eu me incluo até como um pequeno empreendedor mesmo, Carlos, a gente se encontra com situações assim tão absurdas, mais uma vez, de legislação, de imposto, do escritório de contabilidade, das fiscalizações, do que for, da questão trabalhista, do sindicato, é muita coisa que tá toda hora cutucando a gente, né? Fora isso, ainda tem... Como é que é o negócio? O olho gordo. Pois é. Fora isso, ainda tem aquele povo que bota caatinga que joga saco com fezes, já aconteceu. Rapaz. Da gente abrir, tem um negócio lá, um negócio esquisito. Já, juro pra ti. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto aí. E aí, Carlos, quando eu faço isso... O Isaac gosta, viu? Gosta, né, Isaac? O Isaac gosta. Ele fica cutucando. A gente tem um código aqui embaixo, ele bate assim na mesa, ó. Aí eu escuto, né, que é pra eu puxar esses assuntos, entendeu? Entendi. Aí ele bate lá e eu... Tipo assim, instiga o Aleph. Ele é desse horrível. Aí eu, muito boca frouxa, vou pra frente, né? Caio, né, Isaac, nessa daí. E aí, Carlos, enfim. E aí a gente entende o cliente até dar uma réplica, né? Ele, nossa, que bacana, deu certo, eu encontrei lá e tal. Aí ele volta, por quê? Pela nossa transparência, o nosso vínculo, aquela questão da afetividade, né? E eu vou até usar mais, dentro da sua pergunta, esticando mais essa fala.
Cara, quando eu entendi, eu tô falando da vida pessoal de novo para falar da empresarial. Quando eu entendi, Carlos, que eu era esse Aleph de hoje, porque até 2017, 18, eu tinha uma vida hétera. Porque era o que eu conhecia, era o que eu me reconhecia. Mesmo... 2018? Isso. Então o Ananias é bem recente mesmo. A gente começou a namorar... Recente mesmo, né, cara? Se eu rodar um bocado aqui, agora tem um monte de ex-ficante. Tem, mas... Essa parte tu corta. O Isaac vai cortar depois. E aí, Carlos, quando eu entendi tudo isso... Até os negócios andaram. Não é que eu tinha os negócios antes. Mas quando eu falo negócio, é lá do CPF. Por exemplo, meu Instagram já era o farmacêutico Aleph. E isso eu tinha uma namorada, né? Cara, eu era o farmacêutico que trabalhava 30 horas por dia, presente toda hora, em todos os sentidos, para o prefeito, para o gabinete, para a Secretaria de Saúde, e assumia o papel do secretário e viajava. Fiz algumas viagens internacionais e outras nacionais representando o município. Levando premiações como descarte adequado de medicamentos, judicialização de medicamentos, saúde, justiça, enfim, vários projetos. Fui para Recife, fui para Porto de Galinhas, enfim, São Paulo, vários lugares, e eu só vivia disso. Mas, na verdade, eu estava camuflando. Ocupando as 24 horas do dia, 30 dias de um mês, os 12 meses de um ano, e vivendo como o exemplo do profissional. Só que em algum momento isso se limitava. Na verdade, você estava alimentando todo mundo, menos a você. Exato. Você estava alimentando principalmente as suas crenças limitantes. Exato. Você entendeu tudo. Que lhe bloqueavam, que lhe impediam de desenvolver e exercer a sua melhor versão. Sim. E aí, quando eu fui exercer a melhor versão, que nós entramos na Celebre, eu lembro que a Celebre já existia na Ananias, porque eu conheci o Ananias oficialmente falando, a gente se conhecia nas redes sociais. Mas o nosso primeiro contato foi em 2018, por isso que eu lhe digo que tudo começou em 2018. Uhum. E a Celebre foi 4 anos depois. Então, tá. Quando eu comecei a viver isso, eu lembro que a Celebre tinha um layout que ela era azul com amarelo. A Celebre. E aquilo me incomodava um pouco, e é porque eu fui do PSDB, fui filiado, fui do PSDB jovem, aquela coisa toda. E eu tava azul e amarelo. Vibrante. Eu disse, Tancredo Neves, Aécio Neves, José Serra, Alckmin, eu era essa pessoa. E aí eu disse, tá, mas esse azul e amarelo não tá rolando, e não sei o quê. Vamos colorir. E aí eu me deparei com uma situação, por exemplo, de eu estar na academia, uma amiga muito próxima chegar e dizer, fulana, empresária daqui de Tianguá, só que outro segmento, nada a ver com o meu, disse que não vai comprar lá na Celebre. E eu, por quê? Antes era Celebre, fábrica... Por que ela não vai comprar? Antes era Celebre, fábrica de lembrancinhas. E esse me incomodava, ele me minimizava muito. Eu disse, eu quero fazer um bolsão, né? Um bolsão, um sacolão, aquilo ali me incomodava. E eles vão tirar. E o Ananias tinha uma loja de roupa chamada Diverse Moda. De diversidade, de roupas, de look e tal. E aí eu disse, vamos fazer assim, vai ser Celebre com diversidade. O tema. E o lema, porque nós temos um layout, uma logomarca redonda bem grande. Celebre com diversidade era o K, o Celebre grandão, com diversidade médio e pequeno, bem pequeno. Pronto, ó. Celebre com diversidade. Você tá vendo que tem um grandão? Celebre. A gente fala só isso. Aí, com diversidade, devido à variação. Aí embaixo, em um mundo personalizado. Por quê? Porque a gente, na época, personalizava. Faz bolsas, né? Aí, copo, caneca, taça, chaveiro, caneta, a vida da pessoa, né? E aí, esse com diversidade, a pessoa se incomodou. Eu não vou comprar numa loja assim, assado, falando da orientação sexual. E por que tem esse nome com diversidade? Né? Beleza. E aí eu disse pra essa amiga... Qual foi o ano? 2022. Isso, né? Pleno século... 21, né? E aí eu disse assim, a gente pensa que é 1800, né? E aí eu disse assim, tá, quem realmente não quer sou eu. Eu realmente não quero essa pessoa lá. E a gente se vê, não somos amigos, mas eu finjo que nunca soube disso, né? Por que eu tô trazendo esse assunto? Porque são... Agora ela vai saber que você sabe. Pois é. Por que eu tô trazendo... Mas ele não faz muita diferença. Não, é totalmente indiferente. Você pode até ir lá comprar agora. Viu? Pode, tá liberado. E aí, Carlos, por que eu tô trazendo esse assunto que ainda não é a polêmica que eu comentei que a gente pode cair nela sem nem eu perceber? Por que eu trouxe esse assunto? Porque quando eu penso que eu posso precisar... E você tem filha, né? Filha, né? Tenho uma filha e tenho um filho. Pronto, um casal. Que você pode precisar de bolsas para o aniversário dos seus filhos, para eles irem para a escola, para sua esposa levar para a praia, para você, homem, guardar seu desodorante, se for necessário, seu creme de barbear, sua loção pós-barba, enfim, que nós fazemos também. E você não se dispõe a isso, porque você precisa, mas você não se dispõe a isso.
Por um preconceito, eu penso onde que essa pessoa está. Que mundo essa pessoa pensa que está. E isso se agrava quando eu te digo mais. Se você pesquisar, hoje, na Serra da Ibiapaba e na região norte inteira, a única fábrica nesse perfil é a Celebre. Ah, tem Sobral, você encontra manufatura. Uma tiazinha que já trabalhou para alguém como eu, sei lá, diamantes, um exemplo aqui, tô dando um exemplo aqui, e ela sabe costurar e ela está se atrevendo a fazer alguma bolsa em casa e tá maravilha. Ela pode um dia crescer e virar uma empresa. Mas quando você fala de uma empresa que tem um setor de design, uma pessoa só para fazer as suas artes, uma sala, um computador, uma cadeira daquela ali, só para fazer arte, outras 2 só no corte, um só na prensa de blusa, outro de bolsas, mas tantas costureiras, uma no controle de qualidade, outra na limpeza, a que atende, você entende que é um negócio mais organizado, que é um negócio completo, enfim. E a pessoa se indispõe a essa situação por um problema de preconceito, por exemplo, realmente o problema é mais com ela, e ela perde aquele produto, perde aquilo. E em Tianguá, Carlos, é muito louco. Toda essa vida pessoal que eu falei, a homoafetiva, ela se transformou. De 2018 para cá. Isso. Tipo assim, tudo cresceu. Sei lá, número de seguidores no Instagram, é só números. Não, tô falando de interação, tô falando de resultado, tô falando de pessoas. É como se eu brincasse e vocês assim, tivesse filhos e assim, olha, pra ser viado, viu? Por quê? Porque, cara, eu ganhei mais dinheiro, eu trabalhei mais, eu fui melhor reconhecido. Realmente, minha vida engrenou de uma forma surreal, entende? É que nem, como eu falei para você, Aleph, independente, né? Nessa situação aqui, nós estamos falando de você se aceitar, aceitar a sua sexualidade. Sim. Certo? Você, em 2018, você disse, não, peraí. Esse não sou eu. Esse não sou eu. Eu tô vivendo uma vida para dar satisfação à sociedade, a N pessoas. E aquilo ali te bloqueia. Pode ser qualquer outra situação. Pode ser o cara tá fazendo... Ah, não, eu vou viver fazendo isso aqui porque... Ah, não, eu vou ser médico porque o meu pai é médico, o meu avô foi médico, o meu tataravô e eu vou ser... Só que eu não quero ser. Eu quero ser atleta de skate. Pronto. E tem que ser. E vai ser. E aí? Você tá entendendo? Então, no seu caso foi isso. Mas pode ser qualquer outra coisa que bloqueie aquilo quem verdadeiramente você é, que impede o seu crescimento. Assim, quando a gente fala também para o empreendedor, a empreendedora que está do outro lado assistindo a gente, que ela, não, eu vou empreender agora no ramo da confecção porque eu vi fulana de tal fazendo e ela tá fazendo e vai dar certo e que tá dando certo porque ela tá rica, que não sei o quê. Eu vou fazer só por causa disso, só porque a outra pessoa tá fazendo. Aí ela não vai buscar uma informação, ela não vai se inteirar, ela não vai fazer busca de mercado, não vai entender o payback. Então, todos os pormenores que é preciso para ser um empresário ou empresária. Então, eu acho assim, quando você fala também da oportunidade de indicar outra pessoa, eu acho isso aí totalmente válido, porque eu falo muito muito nas minhas redes sociais. Eu tenho uma agência de marketing também, de marketing de treinamentos, eu também dou palestras, consultorias, na parte administrativa e financeiro. E quando surge assim um projeto de alguma outra agência na cidade, eu faço stories, marco sem a pessoa pedir. Vou lá, marco, reposto o conteúdo. A pessoa, nossa, obrigado, não sei o quê. Às vezes no próprio Instagram da agência. A pessoa fica surpresa, né? Fica surpresa porque isso não é o comum. Não é o comum. Mas é para ser o normal. E no empreendedorismo, Carlos, disso que você está falando, a gente precisa parar de fazer mais do mesmo. Deixa eu tentar explicar. Quando você foi falando, aí vale, aconteceu isso essa semana. Eu refleti de novo. O que foi? E eu não tenho problema de falar isso porque eu me dispus a dar as dicas e foi uma consultoria. Sim. E então eu acho que eu também posso falar sobre isso. Nós estamos, graças a Deus, e há muito trabalho pela La Festa. Por aqui de trabalho, sabe? Como eu lhe disse, eu vou sair daqui hoje e nós temos um restaurante para montar e eu vou abrir um parêntese. Nós não somos decoradores. E por que eu tô falando isso? E aí tu vai dizer... Que loucura é essa, que água é essa que o Aleph toma? Olha o que eu vou te dizer. Não pela sexualidade, mas pelo ambiente que eu e a Ananias estamos inseridos, pra gente entrar na decoração do aniversário do seu filho, do seu casamento, do batizado, falta isso aqui. É um estalo. Uhum. Mas vamos pra sacada do empreendedorismo. Tá, eu vou dar nomes aqui só como exemplo, são nomes bons, tá?
sei lá, a Adila Nobre e Guilherme Teixeira. São grandes amigos. Eu tenho um contato do WhatsApp dos dois, a gente fala sobre outras coisas que não festa. Guilherme e Elaine são padrinhos do nosso casamento. Então nós estamos falando de um vínculo pessoal. E são pessoas queridíssimas. Por todos. Beijo pra vocês. E aí, Carlos, onde é que eu vou chegar? Tá, como é que eu vou entrar pra decorar um negócio? Se o Guilherme, tô dando o exemplo dele e da Adila, mas aí tem vários, tem o Edu de Ubajara, tem um monte. Tem a Helena, que é minha prima, no caso agora já é parte de mãe, é prima minha aqui em Tianguá, que trabalha com decoração. Eu vou entrar nesse ramo, eu vou entrar nessa área, sendo que o Guilherme me compra 100 sacos de balões, a Adila me compra 200 sacos de balões, a Helena me compra mais 40 sacos de balões, aí eu pego a festa do filho do Carlos, sei lá, R$2.000, e o balão é meu, a mão de obra é minha, e eu fechei o pacote completo. Ah, magnífico, tu ganhou R$2.000, eu perdi o Guilherme, a Adila, a Helena, e eu vou ter estoque de balão para 30 anos de aniversário do teu filho. Porque os decoradores vão sumir. Não vou querer comprar mais. Claro, eu tô entrando no ramo deles. Tu entende a sacada? Porque quando nós entramos, muita gente chegava, Alf, decora, Alf, faz isso. Eu disse, meu povo, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Por vários motivos. Não tenho interesse, gosto. Tá, mas eu tô te vendo decorando o Natal. Deixa eu explicar. Eu tô até surpreso, porque Tianguá abraçou essa ideia da La Festa sobre o Natal, Carlos, mas essa realidade ano passado, a gente viveu em Sobral. Tipo, eu via o Ananias no domingo, eu ia ver o Ananias de novo na sexta. Eu rodava os condomínios, tipo assim, eu saía da casa 101, eu ia pra 110. Saía da 101 a 102, 103, 104, 105, era coisa de louco. Como? Uma Madame X queria decorar a árvore de Natal dela, e assim, há perfis e mais perfis de pessoas. O tianguaense, eu percebo que, se hoje for feriado na cidade, abre a sua loja, viu? Porque o tianguaense vai comprar. Claro. Ele sai do Banco do Brasil, o gerente, a atendente, o enfermeiro que está no posto de saúde. Enfim, a galera aproveita o feriado para resolver sua vida. Sobral, tu pode andar nu. Olha a loucura. Tudo fechado. 99% das coisas fechadas. Farmácia Rodolfo vai estar sempre aberta. Né? Décadas e mais décadas vai continuar. E às vezes ela festa. E aí, Carlos, tá, eu acho que você vai entender o raciocínio no final. E os nossos telespectadores também. Quando eu penso nessa estratégia, são duas cidades distintas, próximas, mas que têm perfil cultural e social diferente. Exemplo, Sobral vive um frenesi de trabalho muito próximo à minha realidade. É uma galera, tipo assim, eu conheço médicos, enfermeiros, farmacêuticos que trabalham em 3 empresas diferentes. Então a galera entra no plantão, sai no outro. Eu tenho uma amiga minha, tipo, ela não veio para o casamento, por quê? Porque ela tinha o casamento foi no sábado, de dia para noite, ela tinha plantão no SAMU na sexta, ela tinha plantão no do PSF na sexta. No sábado ela estava no SAMU, no domingo no regional. Como é que essa mulher vai para um casamento mesmo? Ela está trabalhando direto. O tianguaense nem tanto. E aí o sobralense quer que as coisas cheguem na casa dele. Não é à toa que a minha entrega em Sobral de motoboy, ela é tipo assim, 50 vezes maior que Tianguá. Nem se compara. A entrada de cliente na loja de Tianguá ela é maior. Ah, como tu sabe disso se tu nem tá lá direto? É lógico que nós temos o ticket médio, a venda, claro. Por onde ele veio, né? Por panfleto, claro. Rádio, podcast, enfim, por onde ele veio, pelo Instagram. E em Sobral, a maioria do cliente está em casa, sentado, deitado, dormindo, não importa. E a galera queria essas árvores. E aí a galera queria a árvore, queria a bola, queria o laço, queria, enfim, tudo, a fita. Tô falando do ano passado, até esse ano. E aí eu vou chegar de novo lá no meu concorrente de Tianguá, que também de Sobral. Né? A minha concorrente não é a DAF, não é a Faça Festa, não é a Ultimix, não é a Freitas, nem é a Charliane, não são essas pessoas que também tem Natal. Não são. Que loucura é essa? De onde tu tá tirando isso? Eu vou dizer quem é minha concorrente. Shopee e a Shein. Por quê? Porque a galera quer estar sentada, deitada, e eu não julgo, eu compro perfume, compro um monte de coisa pela internet, e quer receber, só que tem um porém. O médico, o enfermeiro, o apresentador, o cantor, o locutor, o desenhista, o arquiteto, o engenheiro, o farmacêutico, eu sou fora a parte, né? A exceção. Não sabe, vai comprar e agora? Não é à toa que uma Para cliente... decorar. E agora? Para fazer. Para decorar. E aí eu tive que estudar, pesquisar, assistir cursos e mais cursos, aulas e mais aulas, YouTube, Instagram, toda hora. Eu estou falando de outubro de 2023. Para entender como é que essas árvores eram bonitas, luxuosas, faraônicas, aquela coisa toda. Lembrando que a minha pegada sempre de fazer um aniversáriozinho aqui, uma besteirinha aqui, uma coisinha acolá. Então já tinha o feeling, mas não tinha o aprimoramento, aquela, tipo assim, isso aí foi profissional. Que querendo ou não, é até algo que te, vamos dizer assim, é um momento de... Não, total. Relaxar, né? Aí eu brinco, isso é um babado. E aí, Carlos, onde é que tá a sacada? Foi que eu entendi. Minha concorrente não são as amigas que eu acabei de citar aqui, amigas assim, né? De Tianguá. Não são elas. E eu espero que elas se toquem que eu também não sou concorrente delas. O nosso concorrente é a taxação da internet.
que não tinha, que até agora tá passando a ter. Isso. Então a galera compra, mas quando compra a caixa fica fechada. Por quê? Porque ela não sabe pra onde vai. Foi que eu pensei, negada, os sócios, né? Liviane e Ana diz, vamos aqui, bora lá. Comprou na La Festa, eu monto. O que tá querendo dizer? Tava entrando aqui, recebi 2 contatos que eu não sei nem quem é. O pessoal pega meu número, as vendedoras passam, né? Eu quero uma árvore de Natal. É com árvore. Aí tem todo um texto padronizado, ensaiado, treinamento que eu dou. Eu uso do coaching para treinar elas, porque eu não fiz o coach de relacionamentos afetivos e nem o de enganação. Eu fiz o coach motivacional de relações de trabalho. E aí eu trago para elas essas técnicas, né? Essas mensagenzinhas prontas, e elas falam, tá? Quem vai lhe dar a consultoria de como ornamentar sua árvore, cor, tamanho, modelo, bola, laço, etc e tal, é o Alfa. Ela passa meu número e vem. Hoje mesmo, tipo, eu tava na casa de mim, uns 3 falaram. E aí eu vou entendendo o que a pessoa quer e tal. E o mais louco, quem diz o orçamento não sou eu. Olha a putaria. Como assim? Quem diz o orçamento é o cliente. Em base de quê, Aleph? Existem árvores de acordo com o seu sonho. A gente tem árvore de 15 centímetros, R$14. Baby, tamanho dessa uma cachaça dessa se não for menor. Eu tenho uma árvore de 3 metros. Nós estamos falando de uma árvore faraônica que é só a árvore, o galho verde. Então ainda tem a folhagem de decoração. Então essa casa... Os adereços. Os adereços. Então essa casa tem que ser uma casa de Alphaville, de cidade alfa. Tem que ser uma casa grande, alta, né? E aí eu digo, qual é o seu orçamento com base no seu sonho? Por exemplo, eu quero uma árvore vermelha, dourada, vermelho com dourado, branco, pelúcia, só laço, só fita, cacho de bola, etc. E vou explicando. E aí o cliente diz, eu tenho um orçamento de R$3.000. Eu tenho um orçamento de R$500. Eu tenho um orçamento de R$800. Eu hoje mesmo respondi isso. Eu preparo uma ideia, uma com base proposta, com o que a pessoa pode pagar. O que a pessoa pode pagar. Sim. E ela diz, é sério mesmo que eu que vou dizer quanto eu quero? Claro. Agora, se você me disser, eu quero uma árvore toda de 3 pelúcia, metros, vou pagar R$500. Aí eu lhe digo que ela não existe. Só que tu entende que todo mundo que fala comigo, até hoje, nenhum voltou. Não foi perdido. Por quê? Porque eu entrei naquela realidade dele. Eu tô contando aqui alguns segredos. Eu tô expondo aqui para todo mundo, Carlos, algumas técnicas nossas. Então, mais uma vez, é o uso do CPF, daquela inteligência para realizar isso. Para finalizar, o último exemplo. Tivemos uma reunião aqui no shopping. E eu conversei com a administradora, no caso, a Ana Paula, estávamos eu, a Ananisa, a Ana Paula e a Samara, que cuida da gestão também junto com a Ana Paula, que era do Sebrae, que agora está à frente da administração do shopping. Que quem ficava lá era a Rafa, né? Isso, era a Rafa. Um abraço, Rafa. E aí, só pessoas assim, ninguém sabe o que é maior, né? Uma atrás da outra, assim, top, top. E aí, Carlos, eu tô conversando muito, né? Não, tá ótimo. Tá. A Rafa, a gente nem compara nada. Não. A Rafa, ela tá assim, ó. É porque se eu falar aqui, eu vou ser julgado de novo. É porque... Beijo, minha amiga Rafa. A gente ama você, Outro viu? beijo, meu amor. Porque assim, eu não tenho nenhum... É outra pauta, tá? Não tenho... Meu vínculo trabalhista com a prefeitura é 0, mas eu já tenho sofrido, viu? Mas vamos pra frente. E aí, Carlos, tivemos um shopping, e eu cheguei do shopping em um estresse, não frenesi mais nada com o shopping, porque nós estávamos vindo de Sobral, de uma ação lá, de um evento lá, e eu tinha um outro em Tianguá, que sem querer eu tive que desmarcar, isso me mata, porque já estava entrando na hora de dar aula. E você vai ver o Aleph doente. É chegar atrasado na aula. Desrespeitando tudo e todos. Perdendo a compostura, sendo a pessoa mais mal educada, eu não estando na hora da aula ou com os pacientes. Onde a docência e a saúde não dá pra... Não tem encaixe, não. Pra mim, não tem. A não ser um problema que Deus realmente me colocou e que eu teria que resolver. Enfim, e aí eu conversando com a Ana Paula e com a equipe do shopping, eu disse, eu não consigo. Vai me faltar tempo. Esse trabalho aqui vai acontecer na madrugada, né? E eles demonstraram muito interesse porque eles também trabalham na madrugada, porque de dia tem fluxo de cliente e essas coisas não podem acontecer na frente do cliente. Normalmente essas decorações de shopping, esses ambientes, montagem de stand, é tudo exato, na fora madrugada, do horário comercial. Isso. E eu não iria desmarcar e nem vou às casas, né? Tá. Conclusão da história, é um projeto faraônico, né? Um projeto faraônico e que nós colocamos todo o orçamento, tudo em jogo, mas eu deixei claro lá na mesa. Olha a honestidade da coisa. Sabendo do risco, eu disse, Ana Paula, para isso acontecer, eu vou ter que chamar a galera de fora mesmo, além do que a gente já tem. E além dos homens da mão de obra que você tem. E essa equipe, com esses materiais que também seriam nossos, é tanto. Lógico que eu não consegui passar na primeira conversa. Teve que ter todo o orçamento e estudo dentro da loja para repassar. Mas, aí foram 2 horas de conversa. O corrimão você vai fazer assim. A escada você vai fazer assado. A varanda você vai fazer assim. A árvore de 7... Lá vai eu entregando... Como é que vai ser a ornamentação do shopping? 7 metros... É porque eu autorizei... Vai ficar pronta quando? Rapaz, eu acredito que em 2 semanas no máximo. 2 se não já tiver antes. Se bem que não vai estar assim, vai ser muito spoiler não, porque esse episódio vai sair só no dia 20. Na véspera, né? Quase. E aí, uma árvore de 7 metros de altura lá fora, perto do Pinheiros, aquela coisa toda e tal. Eu disse tudo. Aí no final eu olhei pra ela e disse, você vai fazer. Você vai seguir meu conselho.
mas você não vai me pagar. Por 2 motivos. Eu não vou conseguir, para eu conseguir, você vai ter que pagar isso aqui, porque tinha uma equipe por fora, terceirizada, né? E eu já entendi que vai sair do seu orçamento. Mas use da minha fala, da minha consultoria. Quando foi isso? Terça-feira. Hoje é quinta-feira da semana passada. Hoje... Gente, que dia é hoje? Hoje é terça. Pronto, hoje é terça. Foi quinta da semana passada. Não, hoje é segunda. Hoje é segunda, né? Gente, como segunda. assim? Tá. Hoje é segunda. Sábado, o shopping tava 50% feito do que eu disse. E não foi por mim. Mas também não foi por uma outra pessoa que trabalha com isso. Foi pela própria equipe. Porque eu entendi que ela precisava da minha fala, da minha conversa. Ah, então ela não comprou teu produto. Tu jogou tua inteligência e ela usou. Eu deixei à disposição. Por isso que eu tô externando aqui. Porque eu disse pra ela, use do que eu tô lhe dizendo. E eu comecei a falar, né? Só não fiz desenhar. Faça isso, assim, assado, tantos metros de festão, luz e tal, colorido, não sei o quê. E ela começou a colocar em prática, porque para eu executar, estava inviável para ela. Mas o que eu quero dizer com essa história é que ficou e vai ficar na mente dela. Quando ela precisar e puder, serei eu quem ela vai procurar. É isso. Porque quando ela precisou, eu dei algo. Eu não dei tudo, porque eu não conseguia. Mas o pouco eu dei. Cara, eu acho que a lição fica... Nesse trechinho aqui do episódio, é uma lição assim poderosíssima para todos os ramos que você atuar. Empregado, empreendedor, não tem assim distinção. Seja honesto com o que você vai poder fazer e o que você não vai poder fazer. Ah, você é empregado, carteira assinada. Tá chegando teu chefe dizendo, tu vai fazer isso, porque ele é teu chefe. Tá certo. Aí dá as costas, tu endoida, pira, chega em casa derrubando as paredes, com raiva da mulher ou com raiva do marido e se zanga, desconta nas crianças e aquela loucura toda, a bola de neve, não resolve. Aí tu é demitido. Ou com o empreendedor, que eu encontro muito quando eu vou visitar clientes para levar nossa proposta da agência, é muito, mas é assim, todos, não são muitos, são todos que a gente conversa, a insatisfação deles por terem mudado de uma outra empresa e buscando uma outra para prestar o serviço, seja de gestão de tráfego, seja de gestão de redes sociais, seja de desenvolvimento de site, o que for. Prazo. Ah, prometeu entregar isso e não entregou. Prometeu entregar em tanto tempo, não entregou. Então, isso tudo que você acabou de falar é muito palpável no mercado e no comércio que a gente vive. Principalmente no ambiente que a gente está falando em Tianguá. A gente não pode falar de Viçosa porque a gente não trabalha lá, a gente trabalha aqui, né? Mas isso assim, cara, se você não puder entregar, não tiver a segurança que vai poder fazer isso... A gente recebeu uma cotação esses dias para fazer um documentário, quase um documentário, né? É um vídeo de 15 minutos para o Sebrae. E aí várias especificações e tal. A gente não conseguia entregar tudo que ele estava pedindo naquele tempo. Eu disse, nesse tempo eu não consigo entregar. Mas eu podia muito bem, não, o contrato é bom ou não, vamos fechar, a gente vê outra pessoa e tal, não sei o quê. Mas aí eu ia ficar já dependendo de outra pessoa. Pior ainda. Né? Que para mim eu acho assim, se eu não consigo, com o que eu tenho entregar, eu não vou me comprometer trazendo de outra pessoa. Então, cara, preste atenção. Vai fazer algum projeto, vai trabalhar na empresa que você trabalha ou qualquer outra coisa dessa, só promete o que tu pode entregar. Só diz que tu vai fazer aquilo que realmente tu consegue fazer. A gente estava falando outra vez, veio aqui o pessoal do Registro de Marcas e Patentes e o pessoal da Premib. E eu comentei o Bruno da Sereno, né? Sim. Foi lá na Premib, na época que ele tinha aquele restaurante aqui nas margens da BR, perto do Hotel Serra Grande. Peguei também. E aí ele lá na Premib, tomando a cerveja e fazendo stories aqui, olha que esse tira-gosto aqui, não sei o que, essa cerveja maravilhosa e tal. O cara que não tem uma cabeça boa, eu sei como é que o cara desse é doido, tem um negócio dele lá do outro lado funcionando e não sei o que. Eu disse, cara, eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp. Eu disse, Bruno, não, cara, eu já era teu fã, tô, assim, 3 vezes mais teu fã ainda. Por quê? Cara, aquilo que vai ser seu, ninguém toma. Aquilo que é pra ser seu, ninguém toma. Aquilo que é pra ser seu, ninguém vai tomar. Tenha certeza disso. Então, não tenha medo de ajudar a pessoa que tá do teu lado. Porque o cara não é teu inimigo, ele é teu concorrente. E qual o problema tu indicar o concorrente como o Aleph falou aqui, né? Então, cara,
só se terminasse agora esse episódio, a gente já tinha tido, assim... Uma boa lição, né? Porra, tá maluco. Mas, diante de tudo isso que você me falou, quais, assim, já que o tema é bem falando sobre isso, né? Resiliência, ser resiliente para enfrentar e superar as adversidades. Vamos colocar de 2018 para cá, né? Que foi que surgiram as empresas. Quais as adversidades que mais te impactaram? A gente falando em off aqui, né, que muitas pessoas imaginam que a empresa está funcionando. La Festa hoje está funcionando 200%, muito sucesso e tal. Celebre também e imaginam que não tem problema. Aí você falou, cara, hoje de manhã eu já tive um puta de um problema que... Eu digo assim, eu vou fechar o portão agora. Né? Mas quais adversidades, ou qual adversidade que mais te impactou nesse de 2018 para cá, que foi o nascimento das empresas? Excelente pergunta. Carlos, são várias mesmo, a gente poderia passar aqui a tarde inteira, entrando à noite para falar. Enormes. Tem uma que é o que eu escuto de vários outros empreendedores grandes, né? Nem me incluo nesse patamar, que é o RH, né? É o departamento pessoal. Mas, para além disso, além do dizer o colaborador presta, o colaborador é bom, ele é bem treinado e etc., o que é que eu entendo que faz com que pelo menos a instituição se mantenha? Porque assim, o que é que nós empreendedores pensamos ou eu não falo desistir, mas assim, dizer que o negócio não está dando certo ou chega para mim porque é muito esforço. É o que eu sempre penso quando algumas coisas estão dando errado. Exemplo, quando eu estou dando aula, existe uma carga horária, existe um piso, um valor para aquela hora aula e rapidamente eu pego assim, se eu estou 2 dias à noite na faculdade, e se eu me oferecesse, como já pediram, para eu estar 4 noites, o dobro, esse valor que eu vou receber, ele está ultrapassando o valor da receita, sei lá, esse mês da La Festa. Ele está ultrapassando o valor mês que vem da Celebre, do mês passado. Enfim, muitos dilemas como esse a gente se encontra. Em especial, eu. Aí você pergunta, por que em especial você? Porque eu, como ele disse, sou farmacêutico, então eu tenho um emprego. Eu sou professor, também tenho um emprego. E a Liviane, ela é sócia da La Festa, da Celebre, e o Ananis é o sócio de vida, né? Então tudo que é meu é dele, que é dele é meu. Mas no documento e no trabalho, ele é sócio da La Festa. Ele não executa trabalho nenhum na Celebre, a não ser quando eu peço alguma ajuda, mas ele tem obrigações e compromissos na La Festa. E quando algo acontece fora do ritmo, fora do nosso planejamento semestral, anual, a corda ela costa para mim. O mantenedor, a história do CPF, em muitas situações sou eu, que preciso ir lá e complementar, incrementar, investir e etc. Por que eu também estou falando isso? Porque eu entendi, principalmente com a Celebre, que foi a primeira, que o defeito que a Celebre tinha, além de uma luz que queimou, além de um salário que pode ter atrasado, isso antes de mim, antes de nós. Na La Festa, os mitos religiosos, porque na La Festa tinha muito isso, por conta da antiga proprietária, o padrão religioso, alguns segmentos de festa como... Dias de funcionamento. Dias de funcionamento, Halloween, Carnaval lá não podia ter, hoje tem, enfim. Tirando esses pequenos imprevistos que são do perfil do dono daquele estabelecimento, foi que eu entendi, Carlos, que todo mundo estava adoecendo pela relação trabalhista. Como assim, Aleph? Vou te dar um exemplo bem bárbaro, né? Sobral, nós estamos falando de 40 graus brincando, né? Como é que uma loja? Com 4 mulheres, 3 mulheres trabalhando, você entra 7h30 da manhã, 8. E se você tivesse um processo biológico, menstruação, urinar e ir ao banheiro, você não tem um banheiro. Ou você pedia a Pague Menos do lado de alguém, ou você só ia em casa às 18 horas da noite. Estou te falando um exemplo real. Que com certeza eu posso ter implicações com base no que eu estou falando aqui. Por isso que eu te disse que eram revelações complexas. Que nós tínhamos e temos um colaborador que era de Alcântaras, mas que é mais uma cidade pequena, que se você não tiver um emprego na prefeitura, você tem que arranjar alguma coisa em algum lugar. Então a criatura saía 5 da manhã de Alcântara, 5, 6 horas, para chegar lá, levava uma quentinha feita pela mãe, né? E se ele já é um adulto, pela mãe, e ele comia no seu horário de almoço, sentado numa escada que dá acesso até hoje ao estoque. 40 graus em Sobral, esse estoque tu pode botar 60 brincando. Você entra, você passa mal. O teto é de amianto, não é da loja, é do estoque. Só que como a loja é loja, ele não comia na frente dos clientes, na frente dos outros colaboradores. Eles, né, ficava na escada ali. Ficava nessa escada.
Até que um dia, a gente, tipo, uma semana de lá festa, eu fui abrir essa porta e ele tava com a porta fechada. Mas por quê? Porque ele, na condição de empregado, entendeu que ele tinha que se limitar àquilo, se esconder, ficar no espaço dele, e ele que dane-se o lazer, o básico mínimo daquela sobrevivência. Ele tinha que comer escondido devidamente ao trabalho. Quando eu abro aquela porta, que vem aquele bafo, aquele cheiro de comida, OBS, uma comida feita no dia anterior, que não estava esquentado, mas não precisa, né? Porque nós estamos falando de 60 graus. 60 graus, então não precisava. Tinha como esfriar, né? Então não tinha como esfriar. Eu disse, como que essa pessoa vai trabalhar? Como que eu consigo cobrar a meta desse vendedor? Como que eu consigo, o termo não é brigar, mas como que eu consigo no final de olhar para ele e dizer, Maxwell, cara... Dá um feedback e tal. Isso, dá um feedback, Maxwell, cara. Era para vender, sei lá, R$1.000 por dia, tu vendeu 300, 400, 800, 950, faltou R$50. Esse cara tá destruído, cansado, suado, fedendo, sério mesmo. Não sobre a pessoa, sobre a condição. Na Celebre, era um pouco melhor. Eu vou assassinar o português. Era menos pior. Mas foi com a Celebre que a gente aprendeu. E aí, a galera trabalhando, costureira, é uma profissão, Carlos, que você não tem hoje um ensinamento para ela. Então, assim, quem é que costura hoje? Senhoras. A maioria idosa. Não se tem um curso formando 20, 10, 30 costureiras. Isso é grave. Por que é grave? Nós estamos falando de um polo de confecção enorme. A gente só perde hoje, eu nem falo de Fortaleza capital, a gente só perde Caruaru, Rio Grande do Norte. Quando você pega Diamante, Véu Lingerie, Intuição, Excelência, aí fala, a Celebre, coitada, assim, pequena, né, na frente dessas grandes. Mas quando você olha para essa região, Frecheirinha, Serra da Ibiapaba e Sobral, não tem. A galera que tá lá são mães ou avós. Que já vem ali de tradição, de tradição. Então, assim, ou elas vão falecer como qualquer ser humano, pela idade, vão se aposentar, vão adoecer, e não vai ter. Então, eu tô trazendo para cá um assunto polêmico, porque eu tenho que me preocupar. A dona da Diamantes que conheço, as donas, a galera tem que ir, peraí, porque tá se formando professor, farmacêutico, dentista, nutricionista, tá, sei lá. Existem os cursos, isso está acontecendo, mas você, eu quero uma costureira hoje aqui em Tianguá, onde que eu tiro? Não tem. Entendeu, né? Tá. Dito isso, aquela galera costurando 8 horas por dia, lógico, com horário de almoço, etc. E a antiga dona, que gerenciava, né, que arrendava na época a Celebre, ela tinha a rotina dela de trabalho, de comer, e ela parava na condição de costureira, porque ela era costureira, né? E parava para comer, para tentar gerenciar, que não conseguia. Era proprietária e costurava. E costurava. Só que ela, por ser proprietária, ela parava para merendar, para comer, e as outras não. Disse, esse povo vai morrer aqui. Hoje, na Celebre, o que também não estou dizendo que é para fazerem, porque eu já arranjei intrigas por isso. Como a minha vida é escancarada, exemplo, a gente posta lá o bolo, um café. Eu acabei de receber aqui o café, um monte de coisa. Se isso fosse na Celebre, eu tava assim, ó. Todos os dias. E aí uma determinada empresária daqui de Tianguá, que hoje é do nosso... que nós, como temos a La Festa... eu tô entregando, né? Que hoje nós somos concorrentes da área de festa, não pela Celebre, mas pela La Festa. Eu lembro dela colocar assim pra mim no Instagram. E eu não peço segredo porque tá lá no Instagram. Se ela disser que é mentira, eu consigo provar que não é mentira. Dela dizer assim, para com isso. E eu, por quê, fulana? Não posto isso porque meus funcionários aqui estão toda hora pedindo bolo, pedindo café, pedindo pão, e eu não tenho, eu não dou, e aí para com isso porque tá... Peraí, cara. Então quer dizer que eu tenho que selecionar quem vai seguir a loja, ou o meu perfil, porque os funcionários estão vendo e estão cobrando outro empresário? Não, calma, cada um no seu quadrado. Amiga, eu te mando o contato aqui da panificadora que eu comprei, comprei, né? E aí, Carlos, enfim... Mas... Eu estiquei muito a baladeira, mas onde que eu quero chegar respondendo a sua pergunta? Eu entendi que de todas as adversidades, a primeira resiliência que a gente tinha que entender era... Eu te falei das minhas irmãs, falei da minha mãe. Sim. Eu estou diuturnamente convivendo com essa galera. Aí eu tomo esse café, como esse amendoim e escondo de ti. Isso não existe. Se eu estou convivendo contigo, é lógico que eu vou até onde meu bolso der. Eu e Liviane, condição de Celebre, eu e Liviane Ananias, condição da festa. Mas o meu café é de todas. O meu lanche, a minha quentinha, quando a gente maratona no feriado, come o design da boutique da La Festa, come a gerente, come a vendedora e come eu, Liviane Ananias. Então, é uma coisa básica, eu tô falando de comida, sim. Sim. Porque a galera vivia num estado de extrema pobreza. Não tô falando de casa, tô falando do meio de trabalho. Então tu tá querendo dizer que todas as empresas têm que dar comida? Não. Mas quando eu lembro que em Sobral não tinha água direito para essas pessoas, que não tinha um banheiro, porque eu falei da mulher lá da menstruação, urinar, etc., que não tinha banheiro, porque o banheiro era nesse mesmo andar, do amianto. Então, não tinha quem conseguisse ir para lá. Não tinha, nem a descarga funcionava. Então, não tem banheiro. Então, essa minha funcionária, ela era o quê? Eternamente cansada.
eternamente desmotivada. Falando das senhoras da Celebre, cansadas, desmotivadas, com dificuldades, e que o ambiente de trabalho mais parecia uma carga pesada. Então, nós primeiro tornamos o ambiente leve, aí foi aos poucos, né? Uma sanduicheirinha que, inclusive, explodiu na minha mão uma vez. Um micro-ondas, um gelágua, coisas básicas, simples, cara. Né, cara? Aí, quando a gente diz, ei, tem uma bolsa simples da prefeitura resolver, de né? resolver, da prefeitura de Ibiapina atrasada, a gente tem que entregar hoje. Aí elas, nós vamos ficar direto. Nós vamos almoçar aqui. Por que elas dizem isso? Porque elas têm segurança para falar. Então, porque sabe que se for ficar, vai ter todo o suporte. Eu só não faço botar na boca. O resto. Veio muito aquele filme A Forja, né? Sim, pronto. Porque eu antes parecia o mais-valia do Charlie Chaplin. Antes parecia aquilo ali. Né? E aí, veio muito aquilo ali, cara. Carlos, então assim, eu entendi vários problemas. Eu entendi que o principal, primeiro, era fortalecer o time. Gente, nós vamos abrir domingo até o Natal. Pago, não é de graça, claro, até porque eu vou preso, né? Claro. O sindicato exige e tal, nós vamos pagar. Ei, quem quer? Todo mundo levanta a mão. Eu quero sair de casa mesmo, pagar um extra. Estão bem, não estão com fardo. E eu vou piorar a nossa fala, Carlos. Essa fala aqui, você que está ouvindo em casa, nesse momento, acho assim, escute isso assim umas 10 vezes. A minha geração, que é a mesma da sua, a de 85, por aí, né? A de 80. Boa, gostei, viu? A mesma que a sua. A de 1980, 85, 90, até 95 estourando. Ela foi uma geração que entendia que você é um homem de bem, uma mulher de bem, porque você vai estudar e trabalhar. Ou você estuda e trabalha, ou estuda ou trabalha, ou os dois, né? Hoje, essa geração que chamam de geração Zen, ela está totalmente oposta. E eles estão corretos. Como assim? Eu cresci com isso, eu via minha mãe em um estado de pobreza, sim, né? Quando eu digo pobreza, sim, não faltava comida, mas era opcional. Se comer mortadela, carne de lata hoje, amanhã é ovo, e se não tiver, vai ser arroz com leite, porque minha avó garantia esse leite, porque no sertão tinha gado, tinha algum bichinho ali, e tinha condição de não passar fome. Mas assim, comer uma carne moída era escolher um dia para ir jantar aqui no grátis. Era tipo isso, sabe? E aí, a gente foi criado, nós fomos criados, nós crescemos vendo aquelas dificuldades, entendendo que a única forma de vencer na vida e de sair daquela condição era trabalhando, porque eu queria criar meus filhos diferente do que eu fui criado, sendo muito resiliente de que aquilo não era uma opção da minha mãe, era o que tinha, mas ela vai estudar que tu vai vencer, que vai mudar esse cenário. Ok, qual é o cenário da geração de hoje? Eu tô indo trabalhar, 8 horas, termina 18, morreu. Acabou-se lá, desligado. E é a geração... Relógio é a geração Zen, por isso que fala. Então, só que eles estão corretos. É tipo assim, eu vou trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado. Por quê? Porque eu quero comprar e eles não estão errados. Meu iPhone, trocar de moto, trocar de carro, comprar minha roupa, sair todo sábado para tomar minha cervejinha, eles estão certíssimos. Só que na nossa época, tem outra vaga, eu vou. É para dar 2 plantões, eu vou. São 3 faculdades, eu vou dar aula na FACIB, na Via Sapes, na FEA, eu vou também. Entende? Então, nós estamos adoecidos. Por quê? Porque naquela época, quando jovens, Carlos, nós achávamos que eu ia ser rico, que você ia ser rico, que a gente ia ser bem-sucedido, porque ia morrer de trabalhar. Isso. Hoje, a nova geração, ela nem quer morrer de trabalhar, porque ela já entendeu que para ser rico não é isso. É a Virgínia, a Anitta, é o Neymar, são poucas Virgínias, poucas Anitas e menos ainda Neymar, né? E que não é a escola que está formando isso. Infelizmente. Verdade. Hoje a gente consegue ver profissões que há 5 anos atrás não existiam. Sim. Né? É o influencer, estou botando 5 anos, mas tá 10 anos. É o influencer, é o youtuber, é o stream, né? Então, coisas que antigamente o cara dizia assim, não, para você ser bem sucedido, você tem que... Antes era só médico, tem que ser médico para ser bem sucedido, né? Hoje o cara, se ele for ali na internet e entender muito bem como é que funciona o jogo e fazer até dar certo, ele vai tirar os 10 mil, 15 mil reais dele por mês. Então, por que esse cara tá querendo morrer trabalhar como nós queríamos e queremos até hoje? Ele não tá. Só que ele tem mais qualidade de vida que nós. Essa geração do 95 pra cá. A galera que tem 20, 24 anos no máximo, né? Mais que isso aí já somos nós. Isso. Então, Carlos, finalizando quando você fala do YouTube, da internet. Onde é que eu também, pessoa física, sofro um pouco. Eu sou dessa geração
do morrer de trabalhar, mas eu tenho muita concepção da que não quer, e ela tá certa, que não quer trabalhar, né? À toa que tem o babado aí da escala 6x1, né? Botaram assim pra mim no Instagram, como é que tá a tua escala 7x0? Mais ou menos isso. Eu disse, tá ótimo. 14x0. 14x0. E aí, Carlos, onde é que tá um diferencial? É que mesmo nos 30 anos, o que eu consigo fazer? Mas a minha receita não serve pra ti, não serve pra você, não serve pra você, telespectador, não serve pra outra pessoa, ela é pra mim. Se você achar que dá pra enquadrar, tá. Onde é que mora o problema? E eu peguei isso antes mesmo de vir morar em Sobral, antes de abrir as empresas. É que essa galera que criava intriga, que fala mal e que fofoca, a história do olho gordo, né? Uhum. Ela às vezes nem é com a La Festa. Ela não é com a minha venda. Ela não é com o que pode estar entrando ou saindo do meu bolso. Eu vou te dizer com o que é. Com ela mesmo. É com ela, por uma não aceitação. Aí o surto vem aqui, ó. Esse doido inventa de malhar, fazer musculação em um lugar, o funcionário no outro. Então, já dificulta bem aí. Ninguém dá aula à base de Chico Xavier. Você tem que fazer o quê? Estudar. Então, eu não falo asneira. Eu tenho que estudar. Então, em algum momento, tem aí. Essa pessoa vive com os sobrinhos, viajando, passeando, brincando. Mas essa pessoa não sai da fábrica. E nem sai da loja. E está nas 5 cidades que eu citei. E está com o marido presente quando dá. E quando para, como sábado agora, só que não deu tempo a gente postar uma foto, estávamos eu, a Ananias e o nosso casal de padrinhos, que é o Ednei e a Rayane, que é personal, o Ednei e o Totali, né, que é corretor. Nós estávamos jantando e a gente começou, sei lá, a jantar 8 horas da noite, vamos terminar 2 da manhã. Ninguém viu, a gente nem lembrou de postar. O que eu quero dizer com isso? É que muitas pessoas chegam em casa e dizem, eu trabalho muito. Outras, eu passeio muito. Outras, eu treino muito. Outras, eu estou sempre com meus filhos. Eu não sei ainda como, mas eu estou com os meus sobrinhos, com minha mãe, com meu marido, dando muita aula, atendendo muito paciente, vendendo para muito cliente e viajando muito. Aí a galera surta mesmo. Porque, assim, elas querem pegar a fórmula e fazer do mesmo jeito. Só que existe aí uma lacuna muito grande que a conta não fecha. Que não estão dispostos a pagar o preço. Que não é barato. Não é barato. A pessoa fala assim, mas como é que... É óbvio que a minha rotina ela não se compara à sua. Mas eu também tenho diversas atividades que exerço. Faço jornal na Rádio Santana de segunda a sexta. Todo dia, há 4 meses... fiéis, eu venho indo para academia. Ininterruptos, só furei agora essa última semana, porque realmente a gente saiu de casa para fazer uma organizaçãozinha lá na reforma da casa. Aí deu uma bagunçada. E aí a gente teve que ir para Fortaleza também, quarta-feira. Mas o projeto do carnaval vai dar certo. Não é nem projeto. Não é nem projeto carnaval, mas eu venho conseguindo fazer essa organização. Aí eu acordo, aí o cara fala assim, eu publiquei uma foto agora no final de semana, a gente estava naquela lagoa lá em Beberibe. Acompanhei. Né? Acompanhei. Dos parentes nossos. E aí sempre eu recebo a mensagem do gaiatinho assim, né? Como é que pode, não sei o quê. Vida boa. Porque quando a gente viajou pro Rio, eita, não sei o quê, tá morrendo de ganhar dinheiro na prefeitura, eita, que não sei o quê, que não sei o quê. O cara não sabe que eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, quando não acordo mais cedo. Não vou dormir cedo, porque o cara fala assim, tu acorda cedo porque tu dorme cedo. Não durmo cedo. Durmo tarde também. É aquela história do compromisso. Vou estudar, vou preparar os conteúdos, a minha agenda do outro dia, vou preparar conteúdo do cliente para deixar pronto já para a semana, vou fazer edição de vídeo, demandar para parte da equipe também para produzir as outras coisas enquanto eu estou fazendo as minhas outras coisas. Às vezes eu vou para academia, eu deixo o carro no Lava Jato, tem um cara aqui que me atende às 7 horas da manhã, eu vou deixar o carro no Lava Jato, ele vai me deixar na academia. Comigo, isso aí, né? Do Lava Jato. Quando termina esse campeão, eu tô terminando. Aí ele passa aí para te pegar. Me pega na coisa, eu vou deixar ele lá no Lava Jato. Otimizando o tempo. Otimizando o tempo. E aí, fora isso, ainda sou mestre de cerimônia. Aí, ninguém vê a gente quase caindo com o trio. Tarde da noite. Vou apresentar o trabalho aí no período que tem política, eu vou fazer a apresentação, mas só que as pessoas só veem aquilo que elas querem ver. As pessoas só veem o Carlos Locutor. Eu tô entendendo. Por quê? Porque só marca na mente delas aquilo ali. Ou só vê o Aleph professor.
ou só vê o Aleph La Festa. Aí querem basear aquilo que nós estamos fazendo pela visão delas. E aí a conta não vai fechar. A conta não vai bater. Então, é muito fácil quem tá do outro lado, aquele ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre é mais verde. E não quer pagar o preço que você paga. Não quer... por exemplo, estava em Fortaleza, levo o notebook para onde eu vou. À noite, chegou do shopping, do exame, sento, vou preparar meu conteúdo, minha obrigação do outro dia. 3, 4 horas, preparo, pronto. No outro dia já está tudo organizado para fazer isso aí. Já demando para outro canto. Já vai dividir nas tarefas. Já vou dividir nas tarefas. Então, as pessoas não querem pagar o preço. Elas só querem o resultado. Isso é verdade. O cara abre a boca e fala assim, olha aí, o Natanzinho. Estourou da noite pro dia. Eu escuto muito isso. Mas não sabe quanto barzinho o cara Violão, fez. Quantas pedindo festas, pra cantar de graça. Quantas festas o cara fez cantando de graça. Muitas delas, eu falo assim com propriedade da música, porque eu já tive um tempo que eu cantei também, né? Logo na época que a música Coração do Dorival estourou, o Dorival montou um grupo de forró pé de serra, chamava-se Pé de Forró. Era só com a turma da minha faixa etária, 18 para 20 anos. E aí a gente começamos a fazer TV, começamos a gravar no show dele as músicas. Ele botava a gente para abrir show dele e tal. Então não deu certo por alguns integrantes não estarem na mesma vibe, não cumprir horário e tal. E aí ele, rapaz, não vou continuar com o projeto. Eu entendo essa parte da música, estou dando um exemplo aqui do Natan, por quê? Porque eu chegava a cantar a noite todinha cantando, tocando triângulo para ganhar R$50. Sei como é. Você tá entendendo? Sim. Eu cheguei aqui em Tianguá em 2016 para vir dar um treinamento na escola da Valdeída. Um treinamento de um final de semana, logo quando ia abrir a faculdade. Sim. Vim dar esse treinamento. E aí quando a Valdeída viu o treinamento que eu dei para a equipe e tal, terminou, ela me chamou, foi ela que me inseriu na política em Tianguá. Eu quero que você apresente a convenção do Jean que vai acontecer quarta-feira que vem, que seria 2 dias depois. E aí foi tudo... foi fluindo. Foi tudo fluindo. Né? Mas é aquela história. Eu tive que pagar o preço. Na época, eu fazia trabalho de mestre cerimônias já em Fortaleza. Trabalhava com evento de noiva, casamento, aniversário de 15 anos. Mas o valor que eu cobrava naquela época não é o valor que eu cobro hoje. Claro. Porque hoje eu já tenho toda a bagagem de todos os anos que a gente vem trabalhando. Da mesma forma, a consultoria que você cobra hoje não era a que você cobrava 3, 4 anos atrás. Muitas foram de graça. Treinamentos em empresas, palestras. Então, tudo isso a gente vai se moldando, né? Só que as pessoas não querem pagar o preço. Elas não estão dispostas a isso. Mas ela quer ter o resultado que você está tendo. Ela quer fazer a viagem que você faz. Ela quer comprar o produto que você está comprando. Eu tive essa reação de rir, Carlos, porque eu recebi uma mensagem muito parecida com essa que você falou da viagem, né? Depois eu vou te contar uma resposta que eu dei aqui para nunca mais... uma pessoa, né? Seguidor. Vai pensando. Eu lembro, Dia das Mulheres, foi em março. Esse eu não chamo nem de seguidor, era de encosto mesmo. Encosto, né? Porque a pessoa tá ali pra secar mesmo, só pra secar e criticar. Puxar a energia. Eu vou dizer logo antes que eu esqueça, porque Diga. 41 anos já quase, a gente fica com esse problema assim, sabe? Você não tem esse problema, né? Tenho. 30 anos. O cara simplesmente mandou, foi justamente nessa viagem do Rio de Janeiro, né? E aí eu já tava assim, já tinha tomado umas coisas, umas doses. 12 a 15 chopps ali da muralha da Urca ali. Aí eu olhei aqui a mensagem e disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Aí peguei, fui aqui no aplicativo do financiamento do carro, baixei o boleto e mandei o boleto para ele. Eu disse, tu paga, me manda o comprovante. Quando tu me mandar o comprovante, aí eu falo da minha vida contigo. Enquanto isso, nunca mais. Tá nunca mais. Você tá certo? Nunca mais. Foi melhor do que a oração, quando bota na mão na cabeça assim. O encosto foi que foi uma beleza. Você tá certíssimo. Nunca mais. Se pagasse as contas... Já pensou em você fazer isso? Tenta essa estratégia. Aquela pessoa tá enchendo teu saco, mandando mensagem pra ti, dando conta da tua vida. Pega o boleto mais caro que tu tem, manda em PDF, que é pra não ter problema da pessoa não conseguir baixar. Manda em PDF, aí fala assim, ó, paga, pede o comprovante. Manda o comprovante, que aí eu falo da minha vida com você. Pronto. Eu gostei dessa ideia. Agora, qual vai ser o boleto mais caro pra eu mandar? Aquele da viagem que você já tá programando. Sim, isso aí, eu vou mandar isso daí. Eu lembro, Carlos, que na Semana da Mulher, em março,
E eu fui criado num ambiente com muitas mulheres, né? Como eu falei, avós, tias, só irmãs, mãe. E vocês vão fazer uma campanha diferente das mulheres, porque as lojas realmente não nem pegam muito. Natal, Dia das Crianças, final de ano, pronto. Dia das Mães, não passa disso. Vamos fazer Dia das Mulheres. Aí eu mobilizei o centro da cidade, fiz uma passeata com paredão e tudo. E aí foi ela lá, nossa mascote, né, da La Festa. Algumas vendedoras com chapéuzinho, carro do sol, né? Viseira e panfleto, enfim, alguns carros atrás, moto, da galera que faz parte da equipe. Aí eu juntei as duas, Celebre La Festa. E eu fui em cima do paredão e eu tenho uma saia de tule, né? Porque é um item que a gente vende. É um dos itens que a gente vende. E eu tava com essa viseira, tudo não era usado muito em carnaval. Muito em carnaval, peça de escola, enfim, as escolas compram muito. E o intuito nem era estar parecido com uma mulher ou me feminilizar com o objetivo de estar com uma saia, vou estar igual uma mulher. Nem era esse. Era realmente mostrar um adorno que a gente vende, que inclusive, eu em cima do paredão, uma senhora disse, quanto é que essa saia eu quero comprar? Eu usando a saia, tá? E aí, beleza, e aí no sol e era eu quem falava. Porque eu sabia a promoção, a campanha e tal. E uma advogada amiga, muito amiga, nossa, minha, dona Nise e tudo, colocou assim, Alfa, ainda vou te ver, muito grande. Ela botou um textão grande, né? Muito grande mesmo. E quando as pessoas lá na frente disserem que foi sorte, ela nem quis dizer que agora tá sendo sorte, ela quis dizer lá na frente, né? Quando as pessoas disserem que foram sorte, já vou estar com um print do que eu tô vendo agora. Aí ela referenciou, porque a fulana aqui no Tiago não faz isso. A Beltrana não faz isso. O Dom não. Na rua, no sol, falando, panfletando, num carro de som. Isso que tu tá fazendo é muita loucura. Só que ao mesmo tempo eu não tava entendendo se disseram um elogio ou uma crítica negativa. Porque por eu gostar tanto e eu entender que a cultura das empresas tem a ver com nós três donos e que eu sou muito a imagem dela, a minha imagem é essa. De descer, de dançar, de pular, de brincar, porque é celebrar e festejar. Só que eu levei para um outro lado. Eu entendi também que não é mais uma ação de comodismo meu. Não é. É mais uma ação de proatividade. E que se a fulana não faz, sei lá, pela idade, porque não gosta, porque não quer, ou porque o negócio dela não precisa, ele já anda 100% sozinho, sem chamar atenção. Top. Eu espero chegar lá. O meu sonho é eu fazer uma viagem e não precisar. Como é que está aí? O que é que nós vamos fazer hoje para mudar esse cenário? O que é que nós vamos oferecer enfim, eu espero chegar um dia nesse patamar. Mas esse é o meu cenário, é o que eu preciso fazer, é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer. Se sente bem, né, cara? Sim, não é trabalho, não é difícil pra você, não é algo que requer... Óbvio que tudo requer trabalho, esforço, mas não é sacrifício pra você fazer. É prazeroso. Além de ser prazeroso, Carlos, assim, tem muitos clientes que até nos colocam em situações complicadas. Eu acho que é até teste, né? Exemplo. A eleição foi dia 6, né, de outubro. Nós estivemos em Sobral por um motivo. E a gente não vota em Sobral. Eu não voto em Sobral, Nandias não vota em Sobral. E teve o Carna Isolda, né, o Carnaval da Isolda, que saiu na frente da La Festa. Tu tem noção do que é um paredão, que eu nunca vi aquele tamanho na minha vida. Com trio elétrico, sei lá quantas mil pessoas se concentrando na frente da La Festa. Qualquer pessoa no meu lugar, ou nem é qualquer pessoa, né, teria feito o que eu fiz. Por quê? No carnaval teve o trio da Daniela Mercury, que saiu da Praça do Teatro São João, e a La Festa é na esquina. Então, quem tá no relógio me vê. Se eu estou lá, eu vejo o relógio. Então, a gente vendeu muita fumaça, muito pompom, muito confete, muita serpentina no dia da Daniela Mercury. E quando nós compramos a La Festa, nós fizemos 2 grandes reinaugurações. Tipo assim, a gente teve um gasto com a internet, com digital influencer, com kit, com presente gigante. E as 2 lojas, óbvio, que nos dias das reinaugurações, elas venderam absurdamente bem. Pela primeira vez. Isso foi em outubro de 2023. Novembro, dezembro, Natal bombando, tá? Dezembro, janeiro, fevereiro, nenhuma data tinha superado, mesmo o Natal, tinha superado as inaugurações das 2 lojas. No dia da Daniela, foi estratosférico. Superou. Por quê? Porque todo mundo se concentrou na frente da loja. Eu estava na época tinha um personagem, uma série, sei lá o que era, um duende que estava bombando. E eu tinha trazido, o Ananias, na verdade, que fez a escolha desses itens, umas orelhas de elfo. E eu disse, como é que essas orelhas vão ser vendidas? Porque botar na prateleira e atrair alguém, ninguém vai atrair aquilo ali não, meu filho. Pois, meu amigo, eu era o elfo. Nunca me maquei na vida assim, profissional. Sempre pago alguém para fazer ou eu faço o básico em casa. Como tô agora, um pó e uma base. E aí eu tinha marcado com a maquiadora. No dia da maquiadora, que era o dia do carnaval da Daniela, o pai de uma grande amiga minha faleceu. Eu saio de Sobral, vou pro velório em Coreia, que foi em Coreia.
Desmarco com a maquiadora. E quando eu volto, era tipo 2 horas antes do carnaval. E a loja já com segurança, que vai perguntar, por que segurança? Porque a galera ia entrar. E eu já tinha chamado 1 semana antes, várias blogueiras já estavam na internet, e a postagem em comum com a Secretaria de Cultura de Sobral. Então, assim, chegava para os mais de 200 mil sobralenses e cidades vizinhas, que ela festa estaria aberta. Aí tu vai me chamar de doido. Vendendo o quê? Tudo de festa. Abra um parênteses. Nós vendemos chantilly para confeiteira, bolo, né? E ele tem que ser refrigerado. Um deles, uma marca específica, tem que ser refrigerado. Cara, eu comprei cerveja e água. E coloquei esse freezer na calçada da loja. Só com água e cerveja. E um cartaz enorme que pegava... A gente tem 2 vitrines em Sobral. Eu não sou bar. E não tenho problema também. Não sou restaurante. Não sou, enfim, de comida e bebida. Mas quem vai pular, dançar, quer se arrumar, se vestir, brincar, jogar confete, pompom, serpentina e beber. Vamos lá. E aí contratamos um segurança. O cara nunca tinha visto um homem daquele tamanho. Uns 3 metros de altura, enorme. Me indicaram lá e deu certo. E aí ficaram 2 vendedores e toda a equipe, como tem escala, era um sábado, todo mundo foi trabalhar nesse dia. Ficaram 2 vendedores só com cerveja e água e a ficha. E esse segurança na porta da loja e na cerveja que era na calçada. E o restante vendendo os itens de carnaval. Tá. Quando eu volto, que não dava mais pra maquiar com a menina, eu disse, como que eu vou fazer isso aqui? Meu filho abriu o YouTube em 1 minuto, botei o celular na minha frente e comecei a me maquiar. Eu realmente apareci um elfo todinho, né? A camiseta e uns glitters, umas aplicações que a gente vende, né? E a orelha enorme, aí eu padronizei o cabelo com o rosto pra combinar com a orelha. Cara, eu vendi a minha orelha. As que estavam no estoque na hora do carnaval, a galera comprou. Vendeu tudo, compraram até a tua orelha. A minha, eu quis morrer. Compraram a minha. Porque assim, você tá fantasiado ali, beleza, né? Tá tudo harmônico, né? Sim. Aí tira uma parte da fantasia, pronto. Ficou capenga. Mas tava muito feliz com caixa daquele dia. Claro. Né? E aí a galera, eu lembro que teve uma senhora que o filho dela disse assim, eu quero essa orelha, que foi a minha, né? Aí saiu. Aí o bichinho disse assim, eu quero as pedras também, porque eu tinha umas pedras aqui, que é uma coisa bem marinha e ao mesmo tempo élfica, né? Aí a mãe disse, não vou te dar esse glitter, como quem disse, o menino tá exageradamente arrumado comigo, né? Só que eu super entendi, né? Mas eu vendi as minhas pedras, na verdade eu dei, pra uma outra pessoa que já tinha comprado a orelha e eu não tinha mais a cartela de adesivo de pedrarias. Eram uns, era azuis? Azuis, verde. Como era o nome? Como era, cara? Tem um negócio... Tá falando das pedras? Não, do personagem. Enfim, é do Avatar. Avatar, pronto. Isso, pronto. Aí, beleza. Falei do carnaval, vamos pra frente. Quando foi agora no Carna Isolda, 0 partidarismo. Zero mesmo. Porque se em Tianguá eu não tenho uma participação direta em nada, eu conheço pessoas dos 2 grupos políticos. Agora, assim, o óbvio, eu tenho muitas amizades fortes. Exemplo, a Rafa, a Cleo, enfim... da atual situação. Isso é fato, né? Converso com o Alex, converso com a Paloma, mas eu realmente não tenho vínculo com nenhuma das prefeituras. E aí, beleza. Fizemos o Carna Isolda. Não, eles fizeram o Carna Isolda, mas abrimos a loja de novo, pensando na Daniela Merco. Foi o que eu fiz. As digitais influência de novo, e eu vou te dar um outro parêntese. Aqui em Tianguá tem um certo impacto. Lá em Sobral parece que vive disso. Se eu tenho um evento... Engraçado, né? Juro pra ti. Maior cidade e ainda mais impacto, né? Mais impacto com as digitais influências. Em Sobral é bem mais. E aí, Carlos, tá. Fizemos isso, fizemos umas plaquinhas, parecia máscaras, né? Da Isolda. E aí do Cid, que o Cid é um ícone, né? Da Isolda, do Cid, do Ivo, com canudinho, enfim, um palito que segurava e tal. Aí entrou uma cliente. Isso ia começar às 6 da tarde, a loja fecha às 6. Esse dia ela fechou 8. E aí éramos 5 quando ela entrou pra comprar um balão e tudo, e eu entendi no meio pro fim que ela era Oscar, né? E aí ela, por que vocês estão fazendo isso? É politicagem, partidarismo e tudo. Eu fui explicando, na maior simplicidade, na maior tranquilidade da vida, tal. E ela insistia muito. E eu dizia, olha... Trazendo pro viés político, viés político. Eu disse, olha, eu nem volto aqui. E de verdade, os colaboradores, eu confesso pra ti, são 7 lá. Se tu me perguntar, eu sei uns 2 ou 3. E eu sei que tinha voto pros 2. Mas se tu me dissesse assim, Aleph, se a eleição fosse aqui dentro da fecha, quem ganharia? Eu não sei te dizer. Se era Oscar e Isolda. Porque eu não sei quem é que todo mundo lá vota e também não me interessa. Não tem. Tá. E aí fizemos as plaquinhas. Eu sei que ela encheu tanto o saco, Carlos, que eu olhei pra ela e disse assim, meu bem, se você fosse a candidata, eu tava com a sua foto na minha cara. Eu tava fazendo plaquinha de você. Agora, se você vai me processar por direitos autorais, é outra história. Mas se fosse você a candidata com o seu evento na porta da minha loja,
Onde o pessoal quer pular, quer dançar, com pompom, com confete, com fumaça, serpentina, balão. Meu amigo, a cor dela é laranja, vermelho. A cor principal é laranja e depois vermelho e amarelo. Meu amigo, os pompons compraram laranja, acabou. Foi pro dourado, acabou o dourado, foram pro rosa. Só não compraram o azul, porque enfim era Oscar. Mas o que tinha próximo do amarelo queimado, entre amarelo e vermelho, a galera comprou. Daí tu tira. Então qual é o meu interesse ali? Não é o ato farmacêutico. Eu não tô atendendo ninguém, tem ninguém doente ali. Eu não estou dando aula para ninguém. Eu não sou tio de ninguém com os meus sobrinhos. Não sou marido do Dona Anise naquela situação. Eu sou comerciante. E foi o que eu fiz. Então, finalizando esse assunto, Carlos, eu tenho essa prática de me empoldar, de me moldar àquele cenário. Mas é isso, é aproveitar o hype, né, cara? Aproveitar aquele assunto do momento para fazer com que o seu negócio, se ele se encaixar aquilo ali... Se ele não se encaixar, você vai fazer com que ele se encaixe. Faço com que né? ele se encaixe. Porque eu tô cerveja e água, cara, na porta da loja. Na porta da loja. Né? Então, nós falamos aqui, trouxemos diversos pontos importantes para quem quer ser empreendedor ou para quem é empregado, porque Sim. é importante essas ponderações que você fez, não só para quem vai empreender. Mas para a gente já se aproximar aqui para o final da nossa entrevista, já está com quase 1h30 que a gente está batendo papo. Nem 100. Mas o que eu queria saber de você, diante de tudo que você falou, né? Quais são, para você, os principais valores que você traz do Aleph e implementa no que você vai fazer em relação aos negócios? Quais são os principais valores que você traz? Porque, cara, esse negócio de assim, vamos separar o pessoal do profissional. Amigo... É a maior piada. Não existe. Você querer que um funcionário teu chegue lá, diz assim, a pessoa tá com baita problema em casa. Aí tu olha pra ela e diz, amiga, da porta pra fora, tu deixa teu problema e vem trabalhar. Aí tu quer que ela entre sorridente, alegre, satisfeita, tá com o menino em casa doente, conseguir uma pessoa de favor para ficar... Não existe, né? Então... Por isso que eu pergunto, quais são os valores seus que você traz e implementa no que você faz? Pronto, Carlos. Você falou responder os valores, você falou do exemplo dos problemas. Você imagina aí, sei lá, uma grande academia ou um vestiário que tem ali aqueles armáriozinhos, né? Esse funcionário, esse colaborador, não consegue abrir a porta do vestiário, colocar o problema lá dentro, trancar e dizer, vou trabalhar. Quando terminar meu expediente, eu pego meu problema de volta e vou viver o problema. Isso não existe, né? Tem como. Então eu já sei, já entendo que o problema não existe. A gente precisa conviver com eles para tentar solucioná-los. Quais são os valores? Quase todos são de casa, né? Tem a ver com minha criação mesmo. O primeiro de tudo, e nem tem a ver com financeiro, a honestidade do sentimento. E aí vai de encontro com o que muitos empresários de sucesso, eu não estou me incluindo aí, não estou me incluindo mesmo, são contra, né? Que é a relação do empregado com o empregador. Não estou dizendo que eles vivem na minha casa, nem eu na deles. Não é isso que eu estou querendo falar. Mas, por exemplo, eu já passei fome, eu já tive que escolher entre estudar aqui, trabalhar ali, ou comer isso aqui, sei lá. Ou se eu comesse a coxinha hoje, eu não ia ter o pacote de pão para comer lá em Sobral na minha semana toda. Eu já tive que escolher algo do tipo. E aí, essas pessoas que têm problemas, que trabalham com a gente, porque são humanas, assim como nós, que têm problemas, nós passamos a gerir junto com elas. Por quê? Porque quando a gente, mais uma vez, a Celebre, que é mais antiga para nós, quando nós entendemos, eu e Liviane, de que eles não conseguem sumir do problema com o marido, com o filho, com o neto, com o financeiro que tem em casa, eles não se entregam, não são os melhores que a gente pensa que, ou espera que sejam. E aí o grande exemplo desses valores, o que é essa honestidade sentimental de ouvi-los, de falar para eles, de, por exemplo, é para algo acontecer até tal dia, a gente não está conseguindo por esse motivo, mas eu vou dar um jeito. E aí a gente tem que se rebolar. Eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro, eu lembro quando nós começamos com a Celebre, por uma feliz ou infeliz, não importa, coincidência, 90% das costureiras, elas são do outro lado da BR. Uhum. E estava na fase da construção. Até que um dia eu passo de carro e vejo uma delas, que é a mais senhora, descendo aquelas escadas de madeira. Eu disse, que loucura é essa? Até então eu não sabia. Por que eu não sabia? Porque eu não conversava. Eu disse, peraí, calma. Essa mulher que tem 3 filhos e um tem 4 anos, está em casa com a vizinha, ela está fazendo isso aí. Se essa mulher morrer, eu morro junto. Primeiro, pela responsabilidade. Segundo, que é um acidente de trabalho, de percurso.
E eu vendo aquela... Enfim. E aí ela sempre dizia, meu sonho é uma moto. Eu não tenho dinheiro, Carlos. Não tinha e não tenho para dar uma moto para ninguém. Assim, né? Tá, o que a gente consegue fazer? Vamos pegar os extras. Vamos tentar adiantar, antecipar. Moral da história. 4 não tinha nenhum transporte. Todas têm uma moto. Praticamente 0. Uma sempre falava de comprar uma Toro. E a outra um Celta. Eu tive uma Toro, foi uma decepção na minha vida. Cheio de problemas. Mas a costureira anda no carro igual o meu. Ela conquistou isso. Porém, eu subsidiei as condições para ela. Certo? Uhum. E aí, esse é o primeiro exemplo, né? Quando eu saio da Celebre e vou para La Festa, sobre essa honestidade do que acontece, eu vou falar dos meus aniversários e do casamento. De um casamento, claro. Muita gente diz, empregado não anda com patrão e vice-versa. Eu acho que depende. Quando eu me formei no mestrado, eu fiz uma grande festa num sítio aqui perto, nem lembro onde é, mas era quase em Viçosa, numa chácara do Aécio. Aécio que é daqui ali, do pessoal da Ótica Jean. E aí aluguei tudo, enfim. E era um grande sonho para mim essa festa de formatura do mestrado. Por quê? Porque no auge da defesa do artigo, da dissertação, que foi esse da dengue, eu já trabalhava com elas na Celebre. E elas viam eu chorando, penando, e ficando na madrugada, e resolvia aquele negócio de um tecido, uma compra do fornecedor, e o orientador aqui do lado, e elas, de alguma... Vendo aquilo ali, participando de alguma forma. Participaram de alguma forma. Indiretamente. Indiretamente. Eu disse, não, esse povo faz parte desse processo. E foram todos, desde o prefeito de Corel, que não é mais, que foi quem me permitiu sair na época que eu trabalhava para o mestrado, os padrinhos da vida, a família, o dono da farmácia que me liberava para poder ir para o Rio de Janeiro, e que sempre foi um grande padrinho na minha vida, em todos os sentidos que você possa imaginar. Quando eu olho para o mestrado, para a festa, tinham 150 pessoas e todas elas tinham uma relação trabalhista comigo. Empregados e empregadores. Todos. Os diretores da faculdade de Ibiapaba, os professores, as coordenadoras, alguns alunos que tinham uma intimidade maior comigo. O aniversário que foi na RITS, isso foi em 2022. Setembro. 3 meses depois do meu aniversário, fiz na RITS. Foi da mesma forma. E tinha uma galera que olhava e dizia, o que é que esse povo faz aqui? Porque julgavam, alguns empresários aqui, que também são amigos meus, julgavam que, tipo, essa menina não é pra estar aqui. O Alfa é um maluco de fazer isso aqui. Por vários motivos. Porque quando você olha, nós somos humanos, isso aqui é tanto, isso aqui, esse cantor, essa cantora, o meu patrão, vamos lá. Sabe? Tem isso. Mas como eu tinha a honestidade da conversa, a honestidade do sentimento... Ela já não era novidade. Já, além de não ser novidade, elas sabiam, por exemplo, que uma banda que me deu foi a minha irmã mais velha, que sabia que era um sonho meu, que a boate eu paguei a metade, a outra metade um grande amigo disse, pode deixar que é comigo, que a gente vai fazer isso, aquilo outro. Enfim, que uma galera entrou junto. Quando foi pro casamento, não foi diferente. Aí me destrói, emocionalmente falando, a nível de bom, é que elas fazem da tripa coração e tipo assim, vem um presente faraônico, mas elas passaram que eu não sabia. 6 meses. Quando eu pagava, uma delas parecia um consórcio. Recebia R$50 a cada quinzena de todas elas. Porque elas julgavam que o presente que eu e a Ananias merecíamos era maior do que o salário delas permitiam comprar de uma vez. E elas fizeram esse planejamento. Se organizaram para comprar o presente para vocês. Aí eu lhe digo, aí para me destruir mais ainda, eu chego na fábrica para trabalhar, tipo, dias antes do casamento, uma pilha e tem um negocinho também nessa mesa impresso. Olha como elas... Mas por que elas fizeram isso? Porque elas sabem do meu sentimento pela Celebre. Elas fizeram com o tecido que costura a nossa bolsa número 1 em vendas, um cheque enorme. E eu disse, é o Silvio Santos? A gente ri, mas eu tô com vontade de chorar. Porque você entende que por trás... Tem toda... uma intimidade, uma honestidade, uma transparência de até onde a economia vai, até onde dá para comprar, até onde dá para ajudar, até onde dá para emprestar, adiantar. Esse mês eu não consigo fazer isso. Vocês conseguem me ajudar? Aí no próximo eu faço. Sabe? Então, para mim, a primeira coisa, o primeiro valor é esse, a honestidade do sentimento. Tipo, até que vocês conseguem ir dentro da minha vida pessoal e íntima, vocês conseguem. E aí elas têm mais propriedade para viver qualquer desafio junto comigo. Eu digo elas porque a maioria são mulheres, na La Festa também. E o outro grande valor, vai ser redundante essa resiliência, que eu não tinha, Carlos. Não tenho problema nenhum, vou ser muito humilde aqui em dizer, eu não tinha. E a Liviane, que é minha sócia, cara, é uma mulher... Eu vou cometer um crime, né? Tipo assim, é uma mulher macho. Eu digo mulher macho no sentido de você ter força, de achar que só o homem tem força, né? Mas a Liviane é uma mulher que muitas não são. Então ela é muito resiliente, ela é muito centrada. Então, hora que eu tô destruindo tudo, porque eu sou muito tempestade, né? Pera que não é assim, eu vou assim. Liviane fala com fulano, fala com o Beltrano, isso aqui vai dar errado. Eu não consigo, eu não quero, eu não posso, eu não tenho, eu não vou. E não sei o quê. Meia hora depois, deu certo.
Eu conversei com outra, assim, assado. Então, assim, parcerias corretas, né? Perfeito. Terceiro, a maior sociedade de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, é a sociedade de vida. Como hoje eu sou casado, então o meu maior sócio é o Ananias. Primeiro Deus, minha mãe, mas o meu maior sócio de vida é o Ananias. Por quê? Não porque a gente compartilha dos gastos e dos ganhos, mas porque quando não dá, a gente chora junto, quando dá, a gente compartilha junto. Então, não tem como ele não saber quanto que tem na minha carteira. Isso é impossível. Então, de novo, é outra honestidade. Não tem como ele não saber que eu estou aqui para qual finalidade, né? Talvez para quantas pessoas motivar, ou talvez para quantas pessoas abrir o olho de que realmente é difícil e que a gente precisa ser resiliente, né? Então esse seria o terceiro valor. E o quarto, que talvez seja o mais importante, é fé. Porque, meu amigo, não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes eu digo, ô, saudade da minha CLT. Só que quando eu lembro disso e falo, ô, saudade da minha CLT, eu lembro, mas eu era tão limitado, tão limitado. E não combinava comigo. Terminei na prefeitura, né? Terminou 5 horas da tarde. Tem uma galera aí que tá num bem bom, que é 2, né? Terminava 5 da tarde, numa sexta. Aí tem aquele feriado que é da segunda. Cara, a gente viajava sexta, sábado, domingo, segunda na praia. Hoje não sei nem o que é isso. Mas eu me sinto melhor. Mas o que você tá fazendo tá deixando você realizado. Sim. Pode ser que não esteja conseguindo fazer esse que você falou da praia, mas você está conseguindo fazer outras coisas que se você tivesse naquela pegada, você não estaria conseguindo fazer agora. Não, é mais ou menos isso? É totalmente isso, não é nem mais ou menos. Tipo, nós temos uma costureira que ela é fanática pelo rosa. Eu tava em casa um belo dia, Ananias do meu lado, e eu acho que ele tava no TikTok, eu não tenho TikTok, e aí ele vendo os vídeos, achando graça, assistindo com o celular dele. Eu não tava no WhatsApp, eu não recebo notificação, não recebo. Ele pode estar aqui bombando no WhatsApp, não aparece nada pra mim. Então eu só abro se eu quiser. Deve ter muita coisa, né? E aí eu fui. Quando eu fui, tinham várias mensagens dessa costureira em especial. Cara, quando eu vi, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Mas entre rir e chorar, eu fiquei calado. E agradecendo a Deus, parecia ser meu. O que era? Ela recebendo da internet, olha aí, uma airfry, um micro-ondas, uma batedeira, um liquidificador, uma garrafa de café, vários itens de prataria, de xícara, café, enfim. Utensílios de casa. Os utensílios de casa, tudo rosa, porque ela é fanática por rosa. Só que quando eu vi aquilo ali, só que eu já sabia disso, do rosa, né? Eu disse, que loucura que a Carlene tá fazendo. Só que, na verdade, o recado dela era, ela sempre me falava, a mesma do carro da Toro. Ela sempre me falava de gostar do rosa e que um dia iria mobiliar a cozinha toda. Ela me mandou uma foto de uma cozinha completa, meu amigo. Rosa. Que, além do preto, branco e prata, é mais caro. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui refletir, eu disse, ela conseguiu. Eu consegui também. O enxoval é dela. Mas eu participei ao subsidiar condições para ela fazer. Então é meu. A sensação, a felicidade também é minha. Sabe, Carlos? E aí eu entendi, lógico que ninguém quer trabalhar de graça. Eu não quero. Mas assim, quando eu falei no início que eu poderia estar, não 2 noites, mas 4 noites no Santa Maria, fechando o portão de todas elas. E tendo a renda... praias, e tendo a renda certa, fixa que eu já tenho. Aí depois eu digo, mas tem 27 famílias, tudo morta de feliz, que tá dando certo. Aí é onde dá um engasgo. E aí onde você vê que vale a pena. É nessa hora que o menino parece um homem mesmo. E eu queria aproveitar essa emoção e queria fazer um ping-pong contigo, cara. Eita. Pra gente já chegando aqui pro final. Infelizmente, a gente não contou e não conversou 20% do que é pra gente conversar. É o que eu falo muito. Isso não significa que vocês vão ficar sem saber. Significa que nós vamos marcar outro momento pra gente fazer outro episódio. Segunda parte, né? Segunda parte. E vai que a gente traz, assim, alguns convidados especiais pra compor essa mesa. O que é que vocês acham, né? Eita. A cabeça já começa... Pra não ser muito polêmico, mas vai dar certo. Cara, vamos lá. Fala o que vier ao coração, tá? Beleza? La Festa. Superação. Celebre. Vitória. 2018. Outro Aleph. Outro Aleph. Ananias. Ah, que lindo. A docência. Realização.
Família. Maior presente de Deus. Sua mãe. Minha vida. Farmácia. Um sonho de criança. Tianguá. Pegou, cara. Muita surpresa. Surpresa a cada dia. Tianguá. Coreaú. Aprendizado. Dinheiro. Dúvidas. Muitas dúvidas quando se fala de dinheiro. Viagens. Paz. É onde eu desligo. Seu esposo. Meu maior sócio. Meu primeiro sócio. E Deus pra você? Tudo. É quem sustenta tudo isso aqui. É ele. Muita fé. Por isso que eu falei de fé. E pro pessoal que tá acompanhando a gente agora, ficou quase essas 2 horas assistindo a gente, qual a mensagem que você, Aleph, CPF, não o empreendedor, não o professor, o farmacêutico, o esposo, você, o CPF, o que é que você fala para quem está do outro lado? Realize seus sonhos. A gente não conhece os dois lados, nem o de cima, nem o de baixo. A gente acredita. Lá em cima e lá embaixo. A gente acredita. Então, realize seus sonhos. Não deixe ninguém dizer até onde você pode ou deve ir. E, acima de tudo, seja aquilo que você quer ser. Trabalhe na sua essência. Que o restante, você sendo quem você é, ninguém pega no seu carro, ninguém pega no seu pé. O restante você vai trilhando e moldando. Bacana. Cara, eu só tenho a agradecer. Eu mais ainda. Depois que você, assim, eu já sabia de tantas frentes, né, que você ocupa e tem de responsabilidade. E aí, quando eu lancei o convite para você, eu disse, eita, vai ser difícil encaixar, mas o não eu já tenho, né? Vamos ver se a gente acha. Mas deu certo, sim, né? Graças a Deus deu certo. O que a gente ouviu aqui de você hoje, como eu te disse, nos primeiros 30 minutos do episódio, o que a gente ouviu até ali, com certeza já vai transformar muito quem vai estar do outro lado. Amém. Como eu fiz e sempre faço nos preâmbulos de cada episódio, eu enfatizo que o OpaCast ele não é mais um podcast. Ele veio para ser o podcast. Sem nenhuma soberba, mas com um propósito de vida, que é um projeto para transformar a vida das outras pessoas. Transformar a vida de quem está lá do outro lado. Se for para fazer de qualquer jeito, já tem muita gente fazendo. Tem mais do mesmo, né? É. Então, a ideia realmente era fazer e trazer isso que a gente trouxe aqui hoje. Para que faça a diferença, para que transforme a vida da pessoa que está do outro lado. Para que as pessoas se identifiquem com a história que está sendo contada aqui. Sem floreio, sem envelopes, sem laços, sem envelopamento nenhum. Nua e crua. Sem né? maquiagem. Sem maquiagem. Então, cara, eu só tenho a agradecer esse desprendimento das informações que foram liberadas aqui, como você disse, coisas que até então não tinham sido abertas para ninguém. E você acabou trazendo aqui em um bate-papo bem descontraído, revelando. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, de ter estado aqui te ouvindo todo esse tempo. Com certeza, antes de transformar a pessoa lá do outro lado, tem que transformar aqui. Aqui foi transformado. Eita, então, coisa boa. Se foi transformado aqui, vai transformar lá do outro lado também. E que esse exemplo seu, que você disse aqui no início, que você conseguiu fazer essa diferença a partir de 2018, que você entendeu que você não tem que agradar ninguém. Você não tem que... porque chegou uma notificação no celular, você tem que responder. Porque fulano de tal, a sociedade te pede assim, você tem que fazer. Não. Eu tenho que fazer... Primeiro, aquilo que me agrada. Aquilo que eu me sinto bem fazendo. Que nos faz bem. Que nos faz bem. Porque, por exemplo, como é que você vai agradar a sua mãe com algo que você está fazendo e que não te faz bem? Não, vou fazer só porque eu quero agradar a minha mãe. Não há muita conexão, né? Então, na Bíblia diz assim, ame ao próximo como a si mesmo, né? Tá bem claro, ame ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar o outro se você não está se amando primeiro? Como é que você vai cuidar do outro se você não está se cuidando primeiro?
Então, no estalo que você teve em 2018 de entender, peraí, esse não sou eu, né? E isso sirva sim de lição, não só para casos igual ao seu, mas para qualquer outra situação que esteja aprendendo com crença limitante, com qualquer outra coisa, impedindo que as pessoas sejam quem verdadeiramente elas são. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente ficou muito feliz, toda a equipe aqui do estúdio no ar. Deus abençoe sua vida. Amém, amém. Muito obrigado. Leve um abraço à sua esposa, Pode todos deixar. que fazem parte da equipe. E muito obrigado pela parceria, cara. Conte com a gente que está só começando, viu? Para mim é valiosíssimo, porque eu entendo que se lá atrás eu não tive algumas oportunidades, se lá atrás eu não consegui ser ouvido ou não consegui aprender com alguém, o pouco que eu puder contribuir, que puder levar para mais pessoas, isso já é gratificante demais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom? Deus abençoe sua Amém. vida. E aí, você que está do outro lado, gostou desse bate-papo, dessa aula? Porque não foi um bate-papo, foi uma aula que a gente teve aqui com ele. Deixa nos comentários a sua pergunta, deixa aí, compartilha esse episódio, copia o linkzinho do episódio e manda no grupo da família aí para o pessoal ouvir e abrir a mente de alguma forma. Com certeza quem for assistir vai fazer a transformação na sua vida também, tá? Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Eu não falei no início, né? Porque, enfim, deixei para o final. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, clica aqui no botão se inscrever, dá aquele like bacana para que a plataforma possa entender que esse conteúdo ele está sendo importante para você e entregue para mais outras pessoas. Você sabia que esse like que você dá é como se você estivesse semeando na vida de outra pessoa esse conteúdo? Então, não deixa de curtir ele, deixar seu comentário, se inscrever no canal e fazer parte desse projeto maravilhoso com a gente, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e a gente se vê no próximo episódio dessa temporada falando sobre turismo e empreendedorismo na Ibiapaba. Que Deus abençoe.